Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic One Piece, Demônio de Asas Negras. Capítulo 81. Todos os olhares estavam fixos na figura solitária em meio à devastação. O silêncio pairava pesado no ar, não pelo choque, mas pela completa incapacidade de processar a cena. As mentes estavam vazias, os olhos tomados por uma mistura de espanto e terror absoluto. Aos pés da figura jazia um homem, imóvel, agarrando-se à vida com dificuldade. Uma ferida aberta marcava seu peito direito, sendo lentamente costurada por fios finos, quase invisíveis. A mão direita da figura em pé pingava sangue. Embora suas roupas estivessem rasgadas e esfarrapadas, seu corpo coberto de feridas que obscureciam suas feições, sua identidade era inconfundível. Demônio alado negro Ian, mais uma vez, provou sua força como vice-almirante da marinha ao derrotar um Shichibukai. Talvez ele fosse agora o mais forte entre eles, no mesmo nível de Momozaji e Chaton. Doflamingo, você vai passar o resto da vida na prisão, Ian declarou friamente, olhando para o Shichibukai inconsciente. Ele girou o pulso, abrindo uma garganta, um vazio negro no espaço, e recuperando um par de algemas de pedra do mar. Mesmo para humanos normais, essas algemas eram incrivelmente duráveis, imbuídas do poder do mar. Seu próximo objetivo era entregar Doflamingo a Impel Down antes que Kaido pudesse intervir. Isso lhe daria a oportunidade de caçar e absorver as almas dos prisioneiros, aumentando ainda mais seu poder. Ele precisava investigar a produção artificial de Akuma no Mi de Doflamingo em Dressrosa. A família Don Quixote era composta principalmente por usuários de Akuma no Mi. Ao retirar a mão, Ian extraiu a essência da fruta corda-corda de Doflamingo, junto com um fragmento da alma do Shichibukai. Isso aumentou instantaneamente sua taxa de fusão em 1%, o equivalente a centenas, se não milhares, de almas normais. Ele não estava preocupado com a possibilidade de Doflamingo escapar quando o efeito da Pedra do Mar acabasse. Sem sua Akuma no Mi, Doflamingo era significativamente mais fraco. Seu Haki e suas habilidades físicas eram inferiores aos de Ian. Ao contrário de Moria ou Enel, ele não se tornaria um vegetal ou um anésico, apenas experimentando fraqueza e falta de foco. Ele provavelmente atribuiria seu estado enfraquecido aos efeitos da Pedra do Mar. A alma de Doflamingo era surpreendentemente potente e repleta de ressentimento. Considerando sua infância traumática, era compreensível. Mesmo que Kaido resgatasse e ele recuperasse os poderes da Akuma no Mi, ele jamais recuperaria sua antiga força. Não seria capaz de devorar almas para se aprimorar. Ian se perguntou se Doflamingo cairia em loucura ao acordar. Indivíduos do seu calibre estavam destinados ao nível 6 de Impel Down. Embora a fruta corda-corda fosse poderosa, Ian não estava particularmente interessado em suas habilidades. Ele a havia absorvido apenas para aumentar sua taxa de fusão. Se não fosse pela necessidade de atrair Kaido, ele teria eliminado Doflamingo, assim como Crocodile. Apesar das circunstâncias trágicas que moldaram a vida do Shichibukai, Ian não submeteria Doflamingo ao mesmo destino de Enel, deixando-o à mercê dos cidadãos de Dressrosa. No entanto, se ele se mostrasse problemático na prisão, Ian não hesitaria em acabar com seu sofrimento. No mar, um grande navio de guerra da marinha cortava as ondas a toda velocidade. Sob o céu escuro e ameaçador, uma forma emergiu no horizonte, aumentando gradualmente de tamanho, transformando-se em uma silhueta enorme. Relatório. Aproximando-se do arquipélago de Sabaldi, um vigia da marinha, empoleirado no alto do mastro, gritou para a tripulação abaixo. Garp estava na proa do navio, com o olhar fixo nas ilhas que se aproximavam, o rosto marcado pela preocupação e pela expectativa. O navio já estava em sua velocidade máxima, mas ainda levará quase meia hora para chegar ao destino. A última meia hora tinha sido uma experiência angustiante, e à medida que Sabaldi se aproximava, a ansiedade aumentava. Mas quanto mais se preocupavam, mais a apreensão aumentava. Eles não estavam preocupados com os dragões celestiais. Eles desprezavam aqueles nobres mundiais parasitas. Ficaram até felizes ao saber da derrota de Doflamingo, um canalha menos no mundo. Por que o Kid Ian não está respondendo? Garp murmurou de pé no convés, seu comportamento jovial de sempre substituído por uma determinação sombria. Desta vez, ele não estava dormindo em serviço. Seu rosto estava calmo, o olhar fixo nas ilhas distantes, os punhos cerrados. Aos olhos de Garp, essa situação representava para Ace seu maior desafio até então. Ele só podia rezar para que seu neto saísse ileso. Aquele maldito Ace. Ele nem chegou ao novo mundo e já está desafiando um Shichibukai. E Ian, apesar de derrotar vários Shichibukais, nem pôs os pés no novo mundo. Será que não podem dar um descanso a um velho? Garp resmungou. Ele não estava preocupado com Ian. Só um almirante, um Yonkou ou um pirata lendário poderiam derrotá-lo. Ele tentou contatar Ian para ajudar Ace, mas não obteve resposta. Será que algo tinha acontecido com ele também? Não ousem morrer, seus pirralhos. Tanto Ace quanto Ian eram importantes para ele. Uma estrela em ascensão da marinha, o outro, um pirata supernova. Apesar de suas diferentes lealdades, ambos lutavam por justiça. Sua era estava apenas começando. À medida que o arquipélago de Sabaldi se aproximava, uma cena de devastação total se desenrolou diante deles. À distância, parecia que nenhuma estrutura permanecia intacta. Os punhos de Garp se apertaram. Será que ele chegou tarde demais? Antes que o navio de guerra pudesse atracar completamente, Garp saltou do convés, pousando graciosamente na ilha. Assim que pôs os pés na ilha, a expressão de Garp mudou de determinação sombria para surpresa. Depois de correr alguns passos para o interior, seus olhos se arregalaram em descrença. Embora a área estivesse em ruínas, sem nenhum sinal de vida, seu Haki de observação detectou um grande grupo de pessoas reunidas nas proximidades. Ele diminuiu o passo, aproximando-se cautelosamente do grupo. Ao contornar uma pilha de escombros, avistou um grande grupo de fuzileiros navais, espalhados pela área, limpando os escombros e prendendo piratas.
Sua chegada assustou os fuzileiros navais, que se voltaram rapidamente para ele e reconheceram o icônico casaco de vice-almirante. Após um momento de silêncio atordoado, eles se posicionaram em posição de sentido, saudando seu superior. A voz de Garp ecoou. Onde está Doflamingo? E o vice-almirante Ian? E onde está aquele maldito Ace? Os fuzileiros endireitaram suas posturas, respondendo em uníssono. Relatório, senhor. Doflamingo, vice-almirante Ian e... Ace dos punhos de fogo estão ali, senhor. Garp ficou surpreso. Doflamingo não havia escapado? E ele havia encontrado Ian? Foi por isso que ele não atendeu suas ligações? Garp respirou fundo, recompondo-se. Mas ao seguir o olhar deles, sua expressão mudou de confusão para descrença e em seguida para espanto absoluto. Instintivamente, ele correu em direção à cena. Uma figura jazia caída sobre uma pilha de escombros, coberta de sangue, com as roupas rasgadas em pedaços e algemas de pedra do mar prendendo seus pulsos. Embora suas feições estivessem obscurecidas, seu traje extravagante de flamingo revelava sua identidade. Don Quixote do Flamingo. O infame pirata, um grande jogador da Grand Line, estava derrotado diante dele. Olha, não adianta discutir. Eu entendo o que você quer dizer. Garp-san está sendo ingênuo. Você não pode se tornar um fuzileiro naval. Nem agora, nem nunca. O governo mundial jamais permitiria isso. Ian, com seu traje branco dando-lhe uma aparência demoníaca, sentou-se ao lado de um jovem com uma jaqueta de pele, conversando amigavelmente como velhos amigos. Os fuzileiros navais ao redor não ousaram se aproximar do pirata novato. Afinal, seu avô, o herói dos fuzileiros navais, estava presente. Quem ousaria incorrer em sua ira? Ace era filho de Gold Roger. Se ele se juntasse à marinha e subisse na hierarquia, a eventual revelação de sua linhagem criaria uma crise sem precedentes que nem Garp, Sengoku ou o governo mundial conseguiriam conter. Garp entendeu isso perfeitamente. Ele estava apenas fingindo ignorância, cooperando para agradar Ace. Ace permaneceu em silêncio por um momento, depois riu com tristeza. Luffy e eu carregamos o sangue de criminosos. Jamais poderíamos ser fuzileiros navais. Ian acenou com a mão, dispensando-o. Não vou te dizer para abandonar sua vida de pirata. Só quero dizer uma coisa. Pense antes de agir. Pare de causar tantos problemas para o Garp-san. Você quer se ver na plataforma de execução, com Garp-san assistindo lá embaixo, com o coração partido e lágrimas escorrendo pelo rosto? É uma coisa terrível obrigar um pai a enterrar o filho, especialmente na idade dele. Você foi imprudente hoje, Ace. Eu mexi os pauzinhos para que ele te desse o treinamento dos 6 poderes e aqui, e você faz isso? Você nem chegou ao novo mundo ainda e já está desafiando os Shichibukais? Eu derrotei 3 Shichibukais antes mesmo de pensar em entrar no novo mundo. Mas ouça, mesmo sendo um pirata, nem todos os piratas são iguais. Algumas coisas podem ser evitadas. Não acho que você seja do tipo que pilha e saqueia. Se fosse, eu não me daria ao trabalho de te dar este sermão. Eu mesmo te jogaria na prisão. As palavras de Ian ressoaram em Ace, deixando-o sem palavras. Cada palavra ressoava nele, expondo suas falhas e sua imprudência. Certo, é tudo o que tenho a dizer. Estou indo embora. Você e Garp-san tenham uma boa conversa. E prestem atenção nas habilidades que usei hoje. Elas são eficazes contra todos os tipos de Akuma no Mi, não apenas Logia, assim como os usuários de Zoan têm diferentes formas. Ace percebeu que Ian havia derrotado Doflamingo utilizando suas habilidades em várias formas e combinações. Caso contrário, a luta teria terminado muito antes. Quanto esforço você fez? Murmurou Ace, finalmente entendendo a profundidade da força de Ian. Neste mar vasto e implacável, o poder era primordial. Sem ele, os sonhos não passavam de fantasias passageiras. Só não quero passar por perdas novamente. Eu também costumava ser imprudente. É por isso que sou quem sou hoje. Essas palavras ecoaram na mente de Ace, um lembrete claro das consequências de suas ações. Mas Ian sentiu uma pontada de culpa. Afinal, ele havia orquestrado a chegada de Doflamingo. Não havia previsto a imprudência de Ace. Ambos os irmãos eram propensos a ações estúpidas. Seguindo o olhar de Ian, Ace se virou e viu Garp se aproximando com uma expressão sombria. Pressentindo problemas, Ian fugiu rapidamente. À medida que Garp se aproximava, um silêncio pesado se instalou entre os dois. Ace acabará de cometer um erro grave, quase encerrando sua jornada prematuramente. Embora, comparado à história original, tivesse ocorrido apenas um ano antes. E ele foi vítima de um Shichibukai, assim como na linha do tempo original. Velho, faz tempo que não nos vemos. Bem, não tanto tempo assim, só alguns meses. Ace gaguejou, levantando a mão desajeitadamente em cumprimento. Ban! A resposta de Garp foi um soco rápido e poderoso no rosto. Seu velho maldito. Era para ser um reencontro emocionante. Que golpe baixo. Me atacando daquele jeito. Pegando no pé de uma garota de 19 anos que nem entrou no novo mundo. Capítulo 82. Droga, Ace. Quase perdi outro membro da família. Depois de aguentar o soco de Garp, Ace foi recebido com um abraço forte e firme. E os soluços sufocados e as lágrimas não derramadas do velho eram uma prova de seu alívio. Naquele momento, a força restante de Ace finalmente cedeu, e ele desabou fracamente no abraço de Garp, olhando para o céu. Imagens passaram pela sua mente. Garp, Luffy, Sabó. Apesar das reviravoltas do destino, ele encontrou aconchego e pertencimento. Pela primeira vez, arrependeu-se de sua imprudência. Garp conheceu Sabó quando Ace tinha 7 anos. Durante uma visita à vila de Foosha e ao Monte Corvo, ele conheceu o jovem que se tornará amigo de seu neto.
Encantado com o primeiro amigo de verdade de Ace, Garp acolheu Sabó em suas vidas. O comportamento educado de Sabó o tornou ainda mais querido pelo velho fuzileiro. Garp imediatamente incorporou Sabó ao seu rigoroso regime de treinamento. Saber que os três garotos haviam se tornado próximos, até mesmo formando um laço de fraternidade, encheu o coração de Garp de ternura. Ele tratou Sabó como mais um neto. No entanto, a felicidade deles durou pouco. Logo após Garp retornar ao quartel-general da Marinha, uma tragédia aconteceu. Um dragão celestial visitou o reino de Goa. A notícia de uma criança sendo atacada no mar se espalhou. Garp ficou furioso ao saber que a vítima era Sabó. Consumido pela fúria, ele quase invadiu Mary Geoise para confrontar o dragão celestial responsável por ferir seu neto honorário, se Sengoku e Tsuru não tivessem intervindo. Droga, Ace. Você passa direto pelo local de trabalho do seu avô e nem se dá ao trabalho de ir visitá-lo. Garp resmungou antes de ir embora, parecendo um velho solitário. Será que eu poderia ir lá? Retrucou Ace. Sou um pirata, e isso é o quartel-general da Marinha. Depois de dar um sermão em Ace, Garp, junto com Yan e Ishu, deixou o arquipélago de Sabaldi. Ele acreditava ter ensinado uma lição ao neto. Mas será que era mesmo verdade? Claro que não. Jovens raramente aprendem com seus erros. Eles frequentemente confundiam imprudência com crescimento, buscando oponentes mais fortes sem realmente entender as consequências de suas ações. A bordo do navio de guerra, passando pelos portões da justiça, Ishu ficou impressionado com a imponência da estrutura. Embora cego, ele conseguia sentir a imensa barreira que separava as duas metades da Grand Line. Os recursos e a mão de obra necessários para construir tal feito de engenharia eram impressionantes. Essa barreira protegia o governo mundial de inúmeros piratas e criminosos. Garp resmungou, uma tensão sutil preenchendo o ar. Obrigado pela ajuda. Comparado a você, aquele Kid Ace dá trabalho. Yan riu baixinho e balançou a cabeça. Não se preocupe com Ace. Todos cometemos erros. Nem todo mundo tem a sorte de ter alguém para resgatá-lo. Você entende, Garp-san? A menos que derrubemos o governo mundial, nada mudará de verdade. Até Garp, conhecido por sua pele grossa, ficou surpreso com as palavras de Yan. Mesmo em seu momento mais rebelde, ele nunca havia considerado derrubar o governo mundial. Sabia que Yan não estava apenas fazendo ameaças vazias. Ele realmente acreditava que era possível. Falando no Luffy, ele já deve estar quase na idade de zarpar. Yan mudou de assunto, com um sorriso sutil nos lábios. No entanto, a menção do nome de Luffy deixou Garp frustrado. Aquele pirralho maldito? Não, preciso tirar outra licença e voltar para Mar do Leste para lhe dar uma lição. Exclamou Garp, com a voz carregada de exasperação. Yan estremeceu, fazendo uma prece silenciosa pelo bem-estar de Luffy. Mas a raiva de Garp logo se dissipou. Essa foi a segunda vez que ele ajudou Ace e a segunda vez que ele teve uma conversa mais profunda com Garp. Talvez houvesse um terceiro, um quarto. Você tem razão. Os fuzileiros navais lutam por justiça, mas o governo mundial, aqueles bastardos corruptos, eles são podres até a medula. É por isso que Dragon foi embora. Com seu talento para Ki e o poder da fruta do vento-vento, ele poderia ter superado até o Kiji e Kizaru, talvez até se tornado almirante da frota. Eu entendo seu senso de justiça agora. Este mundo precisa de uma mudança. É por isso que sua decisão de se tornar um Shichibukai foi a certa, Ishu. Você não está sujeito às regras deles. Garp se dirigiu à Fugitora. Não é diferente. Estou buscando justiça de uma maneira diferente, respondeu Fugitora. Yan contemplou a vasta extensão do oceano, com uma emoção complexa brilhando em seus olhos verdes. Ele balançou a cabeça e murmurou. Comigo neste mundo, as tragédias que não deveriam acontecer, não acontecerão. Pode ficar tranquilo. Ao retornarem ao quartel-general da Marinha, eles imediatamente se reportaram a Sengoku. Doflamingo, acorrentado em grilhões de pedra do mar e inconsciente, jazia esparramado no porto, sujeito às vaias e insultos dos fuzileiros navais. Só agora, com seus poderes neutralizados, esses recrutas ousaram expressar seu desprezo. A admiração deles por Yan cresceu. Embora tivessem recebido relatos de suas façanhas, testemunhar a captura de Doflamingo em primeira mão solidificou sua reputação. Tashiji, acompanhada de seu cachorro de estimação, deleitava-se com os olhares invejosos de suas colegas fuzileiras. Você certamente causou um rebuliço. Vai levar um tempo para as coisas se acalmarem. Os inimigos que você enfrentará em seguida serão ainda mais formidáveis. Só os Yonkou restam, comentou Garp com Yan durante a jornada. Eu não trocaria por nada. Eu estava esperando por isso, respondeu Yan com um sorriso confiante. Ele emergiu da batalha contra Doflamingo praticamente ileso. Indivíduos neste mundo possuíam uma resiliência notável. Até mesmo humanos comuns conseguiam se recuperar rapidamente de ferimentos de espada, sem falar de Yan, com sua taxa de fusão de 51% e erro aprimorado. Ele agora conseguia resistir aos golpes diretos da pele de ferro da Big Mom e à imensa resistência de Kaido. No entanto, derrotá-los exigiria sua segunda ressurreição e uma taxa de fusão de 60%. Afinal, ambos possuíam reservas ocultas de poder. Agora ele tinha uma compreensão mais clara de sua própria força. Tendo derrotado Doflamingo em uma luta justa, 1 contra 1, ele havia alcançado o nível de um quase almirante. Yan havia oficialmente ingressado nos escalões mais altos do poder neste mundo, embora ainda estivesse na base dessa hierarquia. Você tem ideia do que fez? Sengoku rugiu quando eles entraram em seu escritório. Yan fingiu ignorância. Como assim? Eliminei um pirata traiçoeiro que, como Crocodile, buscava uma arma ancestral e até usurpou um reino. Ao matá-lo, trouxe paz ao mar. Talvez aqueles 5 velhotes até me agradeçam por remover uma ameaça tão incômoda. Sengoku berrou de frustração. Não se faça de bobo. Você entende a gravidade de um dragão celestial morrendo debaixo do nariz dos fuzileiros navais? Não acredito nem por um segundo que você não estivesse ciente da situação. Você atrasou sua chegada deliberadamente, permitindo que Doflamingo matasse.
Caso contrário, por que você convenientemente resgatou Ace dos punhos de fogo ao mesmo tempo? Sengoku cerrou os dentes. Embora também desprezasse os dragões celestiais, era um firme defensor do governo mundial e não toleraria qualquer desafio à sua autoridade. A morte de outros indivíduos era uma coisa, mas Doflamingo era um Shichibukai e um antigo dragão celestial. Era um assunto complicado, e eles ainda aguardavam uma resposta do governo mundial. Ian limpou os ouvidos casualmente com uma expressão indiferente. Você se tornou tão confortável como um cachorrinho de colo dos dragões celestiais? Não tolerarei tamanha injustiça. Os fuzileiros navais, aos meus olhos, são guardiões da ordem no mar, não servos daqueles tolos presunçosos. Se este é o tipo de justiça que os fuzileiros navais defendem, então tomarei o lugar de Doflamingo como Shichibukai e desertarei. Seu garoto insolente. Akainu, que estava observando silenciosamente, de repente explodiu em fúria. Um Shichibukai a menos não é uma grande perda. Podemos facilmente encontrar um substituto. A declaração fria de Akainu surpreendeu Ian. Ele quase havia julgado mal seu aliado. Estava curioso para saber a origem do ódio intenso de Akainu por piratas. Vocês todos enlouqueceram? Não posso continuar como almirante da frota se é assim que vocês se comportam. Sengoku, canalizando sua frustração, explodiu em um discurso inflamado. A resposta de Akainu permaneceu inalterada. Então, desista e deixe-me tomar o seu lugar. Exaustos da discussão, Sengoku e Akainu sentaram-se no escritório, massageando as têmporas. Bem, chegamos a este ponto. Precisamos encontrar um substituto para Doflamingo. Ele cometeu crimes hediondos. Ele merece morrer. Eu cuido do governo mundial. Sengoku respirou fundo, sua decisão tomada. Um brilho frio brilhou em seus olhos. Já que as coisas chegaram a esse ponto, vamos aproveitar a desordem da família Don Quixote. Vou enviar Kizaru para eliminar todos eles. Já era hora. Akainu interrompeu, curioso para saber por que Ian havia se abstido de matar Doflamingo. Era por causa de sua herança de dragão celestial, aguardando o julgamento de autoridades superiores. Mas isso contradizia o desrespeito habitual de Ian às ordens. Mal sabiam eles que o perigo se aproximava. Com Doflamingo capturado, a família Don Quixote, uma ferida aberta no mundo, não tinha mais razão de existir. Kizaru estava atualmente no Novo Mundo, não muito longe de Dressrosa. Ele certamente poderia dispor de tempo. O escasso financiamento do governo mundial era uma fonte constante de frustração. O ouro oferecido pelo Rei Cobra de Alabasta havia aliviado apenas parcialmente seus problemas financeiros, evitando um desastre catastrófico. Mas era fácil imaginar o cenário apocalíptico que se desenrolaria. Garp permaneceu em silêncio, mastigando seus biscoitos de arroz. Sengoku voltou sua atenção para Fujitora. Apesar de sua estatura imponente e inúmeras cicatrizes, suas vestes simples e sua cegueira lhe davam a aparência de um homem comum de meia idade. Tem certeza sobre esse seu recruta? Ele parece compassivo demais. Sengoku expressou suas dúvidas. Capítulo 83. Embora Ian tenha afirmado que Ishu possuía uma força extraordinária, eles não saberiam com certeza até testemunharem isso em primeira mão. É verdade, Akainu admitiu, ponderando as palavras de Sengoku. O poder de Ian era inegável, mas ele ainda era um novato, embora tivesse subido na hierarquia a um ritmo alarmante. Este Ishu, no entanto, surgira do nada, levantando suspeitas. Sua aparência modesta era enganosa. Ian olhou para Akainu com um toque de diversão nos olhos. Almirante Sakazuki, se você tem alguma reserva sobre o homem que lhe apresentei, sinta-se à vontade para testá-lo você mesmo. Como indicado ao título de Shichibukai, ele merece sua atenção. Você é Ishu, presumo? Akainu deu um passo em direção à Fujitora, ignorando o comentário provocativo de Ian. Dirigiu-se diretamente ao cego, com a voz severa. Não sei que Akuma no Mi você tem, mas será que você consegue mesmo manter o equilíbrio? Os Shichibukais têm a missão de manter o equilíbrio entre os fuzileiros navais e os Yonkou. Sim, eu sou. Embora cego e envolto em trevas, meu coração anseia pela luz. Fujitora, embora ciente da identidade de Akainu pelas reações das pessoas ao seu redor, manteve a compostura, apoiando sua bengala à sua frente. Sua resposta foi comedida e calma. Ele era inteligente, perspicaz e já havia aprendido muito apenas com o comportamento de Akainu. Ele não resistiu ao escrutínio. Compreendia que sua repentina nomeação para o prestigioso cargo de Shichibukai, sem qualquer renome anterior, inevitavelmente atrairia ceticismo e ressentimento. Apesar da aparente calma, Fujitora possuía um orgulho silencioso. Ele não seria subestimado. Na história original, quando Fujitora tentou capturar Trafalgar Law, ele deliberadamente incluiu Doflamingo dentro do alcance de seu ataque. Uma sutil demonstração de poder destinada a lembrar o Shichibukai de sua própria patente superior como almirante da marinha. Akainu estreitou os olhos, ouvindo as palavras de Fujitora. Sua impressão inicial foi favorável, mas a posição de Shichibukai não era para qualquer um. Este era um mundo onde a força reinava suprema. O homem à sua frente era modesto, e Akainu nunca tinha ouvido falar dele antes. Duvidava que Fujitora possuísse verdadeiro poder. Se cada indivíduo aleatório possuísse força de nível de Shichibukai, Akainu começaria a questionar sua própria existência. Só ansiar por justiça não basta. É preciso também possuir a força e a determinação para aplicá-la. Entendo. Fujitora desembainhou sua espada de bengala a 1 centímetro, acenando para Akainu com um sorriso educado. Eu ficaria honrado se o almirante me permitisse.
Akainu resmungou, assentindo com indiferença. Vários oficiais da marinha, incluindo contra-almirantes e comodoros, observavam a conversa. Eles trocaram olhares inquietos, sem saber se deveriam intervir, mas ao verem a atitude indiferente de Akainu, hesitaram e recuaram para uma distância segura. Garp e Sengoku trocaram olhares curiosos. Yan olhou para a cena e pensou, acho que terei que fazer alguns reparos mais tarde. Ele não estava preocupado com a força de Fujitora. Na história original, Fujitora havia subido na hierarquia até se tornar um almirante através do alistamento militar mundial, provando sua força em inúmeras batalhas. Ele era praticamente um almirante por promoção em combate, seu poder superando de muitos Shichibukais. A ideia de Meigo e Inugami Guren de Akainu colidindo com Meteoro Vulcão e Buraco Negro de Fujitora foi emocionante. Testemunhar um duelo entre Fujitora e Akainu era uma oportunidade rara. Akainu franziu a testa, resmungou e se virou para sair do escritório do almirante da frota, com Fujitora logo atrás. Entretanto, assim que chegaram à saída, um rugido ensurdecedor ecoou pelo quartel-general da marinha, silenciando a atividade agitada. Num instante, Sengoku, Akainu e os outros correram para fora, imaginando quem ousaria causar tamanha comoção no quartel-general da marinha. Seria um grande ataque dos reis do mar? Tais incidentes eram comuns, facilmente resolvidos por qualquer vice-almirante, a menos que se tratasse de um rei do mar colossal capaz de engolir o quartel-general da marinha inteiro. Só então sua intervenção seria necessária. Ou talvez fosse Kaido, aquele lunático, buscando outro confronto suicida. Mas o mar e a área ao redor estavam calmos. Só restava um lugar para olhar. Instintivamente ergueram a cabeça em direção ao céu. O céu estava limpo, nenhuma nuvem à vista, revelando uma figura solitária pairando sobre o quartel-general da marinha, com seus cabelos dourados esvoaçando atrás dele e um leme estranho cravado em seu crânio. Ele não tinha pernas. Em seu lugar, havia duas espadas afiadas. Quem era ele? Muitos dos fuzileiros navais mais jovens se perguntavam. Mas veteranos como Sengoku, Garp e Akainu reconheceram a figura instantaneamente. Shiki, o Leão Dourado. Um pirata lendário. Aqui? Aqueles que sabiam da identidade de Shiki ficaram boquiabertos, com os rostos marcados pelo choque e pela descrença. Era ele. Antes da Grande Era Pirata, três figuras estiveram no auge da pirataria. Shiki, o Leão de Ouro, Barba Branca e Golden Roger. Barba Branca possuía a maior força individual, enquanto Shiki comandava a maior frota. Mas ambos foram derrotados por Roger, que acabou reivindicando o título de Rei dos Piratas. No entanto, seu poder continuou sendo uma ameaça significativa, exigindo o máximo respeito dos fuzileiros navais e do governo mundial. Shiki, o Leão Dourado. Só ele conseguiria fazer algo assim. Garp, que permanecerá em silêncio até então, cerrou os punhos, o olhar fixo na figura no céu. Então ele ainda está vivo. Teria sido melhor para todos se ele tivesse permanecido uma lenda. A expressão de Sengoku endureceu. Ele está em silêncio há quase 20 anos. Deve estar planejando alguma coisa. E aquele desgraçado? Sua voz estava carregada de raiva. Atrás de Shiki, uma dúzia de navios enormes flutuava no ar, ao lado de várias ilhas que ele aparentemente havia arrancado do mar, parecendo pontos escuros contra o céu azul. Shiki, o portador da Fuva no Mi, uma Akuma no Mi do tipo paramecia que lhe concedia o poder de levitar qualquer coisa que tocasse, até mesmo ilhas inteiras, pairava no céu com o olhar fixo no quartel-general da marinha. Ainda havia fuzileiros navais lutando nos navios e ilhas em levitação, com os rostos contorcidos de terror. Esses navios aéreos serviram como um cenário arrepiante para a grande entrada de Shiki. Você ousa atacar o quartel-general da marinha, Shiki? Quer dormir com os peixes? Sengoku encarou Shiki com a voz fria e ameaçadora. Shiki riu baixinho. Meus planos estão quase completos. É hora de o mundo aprender o que é pirataria de verdade. Considerem esta minha grande reentrada. Sintam minha ira, fuzileiros navais. Com um movimento de pulso, os navios e ilhas levitando despencaram em direção ao quartel-general da marinha. Os fuzileiros navais abaixo assistiram horrorizados aos destroços caindo, parecendo o devastador vulcão meteoro de Akainu, mas não conseguiram detê-los. Shiki, Leão Dourado. Tanto a Fuva no Mi quanto as Uchi no Mi estão relacionadas à manipulação da gravidade. Não posso tocar em Fujitora, mas você praticamente se entregou a mim. A vida de Shiki, o Leão de Ouro, foi uma história de tragédia e infortúnio. Até Yan não pôde deixar de sentir uma pontada de compaixão pelo pirata caído. 40 ou 50 anos atrás, Shiki havia sido convidado a se juntar aos piratas Rocks, liderados pelo infame Rocks de Shebeck. No entanto, Shiki, confiante na invencibilidade de sua Fuva no Mi, recusou, o que lhe rendeu sua primeira lição brutal de humildade. Ele foi forçado a se submeter ao poder avassalador de Rocks. Então, 30 anos atrás, o incidente de Vale de Deus mudou tudo. Rocks de Shebeck foi morto e os piratas Rocks se dispersaram. Os comandantes da tripulação se dispersaram, alguns capturados, outros mortos. Barba Branca, o mais forte entre eles, foi deixado sozinho. John, o comandante mais confiável de Rocks, fugiu com o tesouro da tripulação. Big Mom e Kaido ainda eram potências em ascensão. Shiki emergiu como o maior beneficiário do incidente. Com sua astúcia e carisma, ele reuniu os remanescentes dos Piratas das Rochas. Ele herdou grande parte do legado de Rocks, transformando seus piratas voadores em uma frota formidável. A segunda ascensão de Shiki à proeminência começou, ultrapassando até mesmo os piratas do Roger por um tempo. Esse domínio continuou até 20 anos atrás, quando a Batalha de Ed mudou tudo. Apesar de possuir números superiores e cercar os piratas do Roger, a frota de Shiki foi dizimada por uma tempestade repentina. Ele próprio foi empalado por um leme voador, alojado em seu crânio. Ele sobreviveu, embora com uma aparência cômica de galo. Ao saber da captura de Roger, Shiki, em um acesso de loucura, lançou um ataque solo ao quartel-general da marinha.
Ele foi derrotado por Garp e Sengoku, duas das figuras mais fortes da marinha, e aprisionado em Impel Down. 2 anos depois, Shiki tornou-se o primeiro prisioneiro a escapar de Impel Down, sacrificando as pernas no processo. Ele desapareceu, tornando-se uma lenda. Durante esse tempo, Roger conquistou o título de Rei dos Piratas, e Barba Branca tornou-se um dos 4 imperadores, moldando a era após a morte de Roger. No entanto, 20 anos depois, o nome de Shiki, o Leão Dourado, havia desaparecido da memória. Clang! As armas caíram ruidosamente no chão enquanto os fuzileiros tropeçavam e caíam, com os rostos pálidos de terror e os olhos arregalados de descrença. É este, o poder de um pirata lendário? Os jovens fuzileiros navais observavam os navios e ilhas em queda, com os corpos tremendo e as mentes lutando para compreender a magnitude da destruição. Após alguns momentos de silêncio atordoado, Sengoku e os outros recuperaram a compostura, berrando ordens. Todo o pessoal abaixo da patente de Comodoro evacuem. Agora, o resto de vocês comigo. Os fuzileiros navais, trazidos de volta à realidade, correram em direção aos abrigos subterrâneos. Abaixo do quartel-general da Marinha havia um abrigo reforçado, construído com kairoseki, um último recurso em tempos de crise, quando a evacuação completa não era possível. Nem sempre esteve lá. Foi construído após o ataque solo de Shiki ao quartel-general da Marinha anos atrás, que resultou em baixas significativas entre os fuzileiros navais que não conseguiram evacuar a tempo. O abrigo foi construído com kairoseki, o material mais forte do mundo, capaz de neutralizar os poderes das Akuma no Mi. Agora, com o retorno de Shiki, o propósito voltou a cumprir-se. Uma estranha reviravolta do destino. Vai para o subsolo. Os fuzileiros navais invadiram os abrigos, com os rostos pálidos de medo. Até mesmo alguns dos oficiais de patente mais alta estavam visivelmente abalados. E então, Sengoku, o almirante da frota, que permanecerá imóvel na vanguarda, finalmente agiu. Ele arrancou a camisa, revelando seu físico tonificado. Uma aura dourada o envolveu e seu corpo se expandiu rapidamente. Em um instante, ele se transformou em um Buda dourado gigante, uma prova de seu epíteto e do poder de sua Akuma no Mi, a Ito Ito no Mi modelo, Daibutsu, um tipo zoomítico. Os olhos de Garp se estreitaram, seu olhar afiado e focado. A mão direita de Akainu se transformou em rocha derretida, irradiando calor intenso. Todos os olhares estavam voltados para Shiki, o leão dourado, pairando ameaçadoramente no céu. Então, Sengoku-san, como você lidou com o leão dourado antes? Ian perguntou casualmente, sentindo a aura opressiva que emanava dos destroços que caíam. Sengoku e Garp trocaram olhares, dando de ombros. Normalmente nós apenas socamos os objetos que caem e os destruímos, embora possa não ser uma aniquilação completa. Mas este é o quartel-general da Marinha. Não podemos arriscar ferir nosso próprio pessoal. A menos que consigamos destruir tudo antes que chegue ao solo, teremos que fazer o nosso melhor. Ishu-san, sua Zushi no Mi é um contra-ataque natural a Fuva no Mi de Shiki. Você consegue lidar com isso? Enquanto Garp e Sengoku avançavam, Akainu encarou Fujitora, que permanecia perturbadoramente calmo em meio ao caos. Mas aquela máscara demoníaca dificultava discernir suas verdadeiras emoções. Ele estava brincando? Eu posso tentar. Fujitora assentiu solenemente. Capítulo 84. 1. Fujitora ficou ligeiramente surpreso. Como Ian havia adivinhado sua habilidade tão facilmente? Mas então ele se lembrou de que o havia usado no cassino do arquipélago de Sabaldi. Havia apenas um punhado de frutas do diabo baseadas na gravidade, e após cuidadosa eliminação, a resposta talvez fosse óbvia. Sengoku, observando a ilha se precipitar para baixo, ergueu uma gigantesca palma de Buda. Uma luz visível pulsava dela enquanto ele golpeava para cima. O ar congelou por um instante, então uma luz fluorescente rompeu, centrou-se na palma da mão de Sengoku e disparou em direção ao céu. Colidir. A ilha de 1000 metros de largura, sob o único golpe de Sengoku, se despedaçou em fragmentos. O mar se agitava violentamente. Depois de destruir várias outras ilhas e navios de guerra, Sengoku pousou ao lado deles. Ele caiu pesadamente na praia. Em sua forma de Buda gigante, Sengoku tinha de 20 a 30 metros de altura, um titã irradiando uma aura dourada. Sua presença era tão intimidante quanto a forma de Deus do Trovão de Enel. Droga, não podemos simplesmente destruí-los. Isso causaria ainda mais danos. Apenas Sengoku, Garp, Akainu e Ian permaneceram na praça, junto com outros oficiais de alta patente da Marinha. Eles observavam os pontos negros crescentes no céu, com os rostos tensos. Eram muitos. A massa combinada deles era maior que a de toda a ilha do quartel-general da Marinha. Se fossem apenas grandes rochas repousando sobre a ilha, não teriam tanto medo. Muitas delas poderiam destruí-los. Mas caindo do céu, carregando um impulso imenso, tornaram-se uma ameaça catastrófica. Uma ilha em queda e uma ilha parada eram dois conceitos completamente diferentes. Mesmo que unissem esforços para destruir esses meteoritos gigantescos, não poderiam garantir a aniquilação completa. Fragmentos inevitavelmente se espalhariam, devastando o quartel-general da Marinha e os navios de guerra ao redor no porto. Eles não eram incapazes de destruir os destroços, mas garantir a segurança do quartel-general da Marinha era o verdadeiro desafio. Enquanto isso, Ian continuava sua conversa jovial com Fujitora. Isso enfureceu Sengoku e Garp imediatamente. Ian, seu maldito garoto! O quartel-general da Marinha está prestes a ser destruído e você ainda está conversando? Você poderia diminuir o dano. Mexam-se, rugiram. Temos que interceptá-los. Usarei Ryuzei Kazan, declarou Akainu sombriamente. Observando as ilhas e os navios de guerra que se aproximavam, ele cerrou os dentes, suas mãos irradiando um calor intenso. Fumaça vermelha subiu, mas Sengoku deteve. O ataque de Akainu poderia rivalizar com o poder de Shiki, o leão dourado, mas e daí?
eles ainda teriam que lidar com as consequências, talvez ainda mais devastadoras dada a contribuição de Akainu para o caos. Podemos apenas esperar que eles caiam? Perguntou Garp, um deus guerreiro, ao pousar ao lado deles após depositar vários navios de guerra no chão. Sua destreza física estava inegavelmente no auge do potencial humano. Eles estavam ficando sem tempo. Almirantes do quartel-general da Marinha. Sengoku, o Buda. Garp, o herói. Jiralhaha. O que houve? Vocês estão velhos demais para lidar com o terror do meu retorno? Uma risada rouca ecoou pelo céu. Enquanto os fuzileiros observavam com horror e fascínio, Shiki, o leão dourado, desceu das nuvens. Ignorando as provocações de Shiki, Fujitora riu baixinho. Ao sinal de Yan, deu um passo à frente, puxando seu Shikomizu 1,5 centímetros. Uma aura pesada emanava de Fujitora. O chão tremia enquanto o cascalho flutuava para cima. Seus olhos brancos e vazios se arregalaram e gotas de suor se formaram em sua testa. Para conter a gravidade das ilhas flutuantes de Shiki, ele precisava liberar todo o seu poder, sem deixar espaço para restrições. Uma aura densa e negra, não exatamente o Aki do Conquistador, mas ainda potente, o envolveu. Um campo gravitacional arroxeado se expandiu enquanto ele desembainhava a espada. Ondas de gravidade pulsaram para fora, intensificando-se e expandindo-se, até que a onda final engolfou o quartel-general da Marinha. Shiki foi capturado por ela, e seu controle sobre as ilhas em queda enfraqueceu drasticamente. De repente, uma forte onda de energia irrompeu. Uma força estranha se espalhou, congelando os navios de guerra que desciam no ar. As nuvens escuras acima começaram a girar e se contrair, atraídas para um ponto central como rios convergindo para um oceano revolto. Sentindo esse imenso poder, todos os presentes empalideceram. Lá embaixo, os fuzileiros navais se abrigavam e olhavam ao redor, prestes a falar, mas encontraram seus companheiros congelados no lugar, como se estivessem petrificados. O que há de errado com vocês? Um fuzileiro naval, virando-se para seus companheiros, foi recebido com olhares vazios e cegos. Ele seguiu o olhar deles em direção ao céu. Acima, sob as nuvens rodopiantes, um meteorito colossal, do tamanho de uma grande ilha, havia aparecido. Era mais que um meteorito. Era uma estrela em miniatura. O mundo escureceu e então, como se suas almas tivessem sido drenadas, eles congelaram, suas armas caindo ruidosamente no chão. Você está brincando. Acima, um meteorito gigantesco, grande o suficiente para bloquear o sol, pairava no céu. Sengoku, Garp, Akainu e os outros oficiais de alta patente no quartel-general da Marinha congelaram, com os olhos fixos no objeto monstruoso. Uma sombra enorme emergiu das nuvens escuras, maior que o próprio quartel-general da Marinha. Uma estrela cadente formada pela coalescência de mais de uma dúzia de ilhas menores. O que é isso? Não apenas os fuzileiros mais jovens, mas até mesmo os veteranos experientes sentiram um frio na espinha. Como um meteorito tão grande poderia aparecer no céu? Seria esse o poder da Akuma no Mi do espadachim cego? Eles tremeram, seus olhares fixos na destruição iminente. Isso é demais. Até Yan, ao lado de Fujitora, ficou impressionado. Testemunhar esse poder em primeira mão era muito diferente de observá-lo de uma perspectiva onisciente. Ele sabia que Fujitora podia manipular a gravidade, já a vira antes. Mas em Dressrosa, ele estava concentrado em salvar os civis e não havia testemunhado toda a extensão das habilidades de Fujitora. Não imaginava que o homem pudesse criar meteoritos. A onda de choque de Sengoku também foi formidável. Os olhos de Sengoku e Garp se arregalaram em descrença. Embora Yan tivesse elogiado a força de Fujitora, eles não perceberam que ela estava no nível de um almirante. Incrível! Sengoku, recuperando-se do choque, não pôde deixar de expressar sua admiração. Fujitora respondeu com um sorriso gentil, isento de vaidade ou orgulho, com uma atitude calma e controlada. Não passa de um pequeno truque. Essas palavras quase fizeram Sengoku e Garp engasgarem com a própria descrença. Um pequeno truque? Isso não era nada insignificante. Eles sabiam que era apenas a maneira humilde de Fujitora minimizar seu imenso poder. Na verdade, a forma mais mortal de se exibir era discreta. Muito bem, garoto. Você recrutou um cara incrível. Garp deu um tapinha no ombro de Yan, com a voz cheia de orgulho. Yan estremeceu internamente. O poder de Fujitora o pegou de surpresa. Ele ainda estava se recuperando do uso de suas próprias habilidades. Felizmente, sua força física havia aumentado significativamente após os eventos de Sabaldi. Com sua taxa de fusão de 51%, seu hierro agora era comparável às defesas de diamante de Josu. Garp também ficou surpreso com o aumento de força de Yan. Sua taxa de crescimento era ridícula. Só sorte. Yan não esperava que Fujitora fosse tão poderoso. Rayleigh e Shiki apareceram depois que ele derrotou Crocodile, Doflamingo e Moria, e lutou contra Mihawk até a morte. O mundo forçava a se fortalecer. Talvez Kaido também chegasse em breve. Ele precisava transportar Doflamingo para Impel Down rapidamente. Ele estava de olho nas almas dos prisioneiros de lá há algum tempo. Ainda bem que um poder tão perigoso está em nossas mãos. Sengoku respirou fundo. Os fuzileiros navais e o governo mundial preferiam a prisão à execução para a maioria dos piratas, principalmente para evitar que suas Akuma no Mi ressurgissem. Se uma Akuma no Mi poderosa caísse em mãos erradas, poderia levar ao caos e à destruição generalizados. Azuchi no Mi era, sem dúvida, um desses poderes proibidos. Se ele se lembrava corretamente, o antigo usuário de uma fruta gravitacional havia sido aprisionado em Impel Down décadas atrás, talvez morto há muito tempo, permitindo que a fruta ressurgisse. As frutas do diabo existiam em uma hierarquia. Shiki, percebendo que havia escolhido um dia ruim para retornar, pretendia causar danos ao quartel-general da Marinha, tendo ouvido rumores sobre seus novos e poderosos recrutas. Mas ele subestimou a força deles e agora tentava escapar antes de ser preso em Impel Down novamente. Ele havia perdido as pernas da última vez. Será que perderia os braços desta vez? Isso deixaria impotente.
e ele desprezava o nível 6. Ele tinha que escapar. Fugitora lançou mais 2 golpes gravitacionais, lançando os fragmentos restantes do meteorito para o espaço sideral, prontos para serem recuperados mais tarde. Outro campo gravitacional arroxeado envolveu Shiki, puxando-o para baixo do céu. Suas espadas, cravadas em suas pernas, perfuravam a superfície do mar. Seu corpo continuava a afundar sob a imensa pressão. O rosto de Shiki se contorceu em uma mistura de choque e raiva. Ele não podia mais subestimar seu oponente. Ele liberou todo o poder de sua fuva no Mi lutando contra a gravidade esmagadora, tentando se libertar do controle de Fugitora, apenas para ser recebido pelo punho de magma de Akainu. Akainu, seu garoto, você não tem honra nenhuma me atacando desse jeito. Shiki escapou por pouco do ataque. Magma derretido pingou do corpo de Akainu, abrindo crateras enormes na praça. Antes que Shiki pudesse recuperar o fôlego, uma sensação familiar de perigo retornou. Shiki, seu desgraçado. Toma isso. Um meteoro brilhante cruzou o céu, seguido pela onda de choque de Sengoku. Maldito sejam Garp e Sengoku. Velhos idiotas. Shiki rugiu. Shiki, enquanto eu respirar, esses punhos da justiça nunca descansarão. Garp berrou, avançando em direção a Shiki ao lado de Sengoku e Akainu. Precisamos mesmo honrar um pirata? Estou curioso. O que você vai perder desta vez quando for jogado de volta em Impel Down? Garp provocou. Os piratas daquela época não eram piratas de verdade. Pareciam ter esquecido o verdadeiro significado do terror. Gold Roger havia inaugurado a Grande Era Pirata, mas, aos olhos de Ian, a maioria desses supostos piratas eram meros impostores. Piratas de verdade instilavam medo, aterrorizavam o mundo, deixando um rastro de caos e destruição por onde passavam. Roger havia distorcido o próprio conceito de pirataria. Agora, qualquer um que navegasse sob uma bandeira pirata perseguindo One Piece era considerado pirata. Mas homens como Shiki, que conspiraram para destruir 1/4 dos oceanos do mundo, para transformar o Mar do Leste em um inferno, esses foram os verdadeiros agentes do caos. Droga! Você é mesmo humano? Majestade Leão. Enfurecido, Shiki rugiu para os 4 fuzileiros navais, cortando o ar com as mãos. Rachadura! Rachadura! A superfície da praça se estilhaçou e os destroços começaram a flutuar em direção ao céu. O efeito se espalhou para fora, alcançando o mar além da praça, gerando ondas gigantescas. Capítulo 85. A terra e o mar tremeram, uma vasta extensão de quase 160 quilômetros de largura. Então, como se agarrado por uma mão colossal e invisível, um pedaço do oceano se libertou de suas profundezas e se elevou em direção ao céu. Esse era o poder do Leão Dourado Shiki, o lendário pirata que rivalizou com o próprio Gold Roger. Um volume tão grande de água ascendendo no ar era uma visão que a maioria jamais testemunharia em vida. Em suas profundezas agitadas, peixes e camarões de todos os tamanhos eram visíveis, até mesmo peixes monstruosos com centenas de metros de extensão. No entanto, comparados à colossal ilha de gelo, a qual estavam presos, essas criaturas pareciam minúsculas. O rugido da água deslocada era ensurdecedor. À medida que o oceano subia, o mar abaixo se agitava e espumava. A violenta agitação criou um turbilhão que arrastou para suas garras vários navios de guerra ancorados nas proximidades, a maioria afundando sob as ondas. Todos os olhos se voltaram para cima, maravilhados, para a massa colossal de água que cobria o céu. A terra também tremeu e estremeceu, afetada pelo poder da fruta flutuante. Foi uma cena de proporções apocalípticas, uma demonstração de poder que desafiou a própria natureza. De repente, 4 cabeças colossais de leão, esculpidas em terra e água do mar, ergueram-se centenas de metros no ar, rugindo desafiadoramente enquanto convergiam, ameaçando esmagar tudo em seu caminho. Essas construções monstruosas, nascidas do poder de Shiki, cercaram Sengoku, Garp e os outros fuzileiros navais, prontos para atacar. Mas quando as cabeças de leão estavam prestes a se aproximar, uma voz fria cortou o ar. A terra e a água pararam, congeladas em meio ao movimento. Meigou, cão negro. Bum, bum, bum. Torrentes flamejantes de magma em forma de cães irromperam em todas as direções, atingindo a majestade do leão de Shiki, destruindo as construções de terra e fazendo chover detritos. Uma aura de pura força destrutiva irradiava de Akainu, distorcendo o ar e provocando arrepios nas espinhas daqueles que estavam por perto. Shiki, aquele desgraçado. Sengoku, preso dentro de outro leão de terra, respirou fundo sua fúria mal contida. Sua enorme forma de Buda brilhou enquanto ele liberava uma poderosa onda de choque. A cabeça do leão diante dele rachou e se desfez, as fissuras se espalhando rapidamente até que toda a construção se desintegrou. Lâmina da gravidade, tigre feroz. Fugitora também entrou na briga, desferindo um ataque em forma de tigre, aprimorado pela gravidade, que destruiu outra criação de Shiki. Haha, um presente de despedida para vocês, seus velhotes. Nos encontraremos de novo e da próxima vez eu demolirei o quartel-general da Marinha. A risada de Shiki ecoou pelo ar. Quando olharam para cima, ele já havia partido navegando em uma nuvem. Com Fugitora, seu contraponto natural, e outros 2 fuzileiros formidáveis presentes, ficar significaria mais uma temporada em Impel Down. E desta vez, ele não tinha mais pernas para sacrificar em sua fuga. Na linha do tempo original, Shiki, derrotado por um Luffy pré-aqui, sofreu uma derrota um tanto injusta. Mesmo sem as pernas que ele havia decepado para escapar de Impel Down, seus poderes da fruta flutuante não haviam diminuído significativamente. No mundo de One Piece, a força estava intimamente ligada ao combate ativo. Longos períodos de inatividade levavam a um rápido declínio de poder.
O Aki também exigia treinamento constante para manter sua potência. Tanto Shiki quanto Gekko Moria foram exemplos primorosos disso. Em seu auge, Moria arrasou a Grand Line, entrando no Novo Mundo e até mesmo enfrentando os Piratas das Feras em Wano, uma batalha que abalou a nação. Mas após sua derrota, ele perdeu a ambição, recuando para o Triângulo Floriano e mergulhando na autopiedade. 20 anos se passaram e ele se tornou o mais fraco dos Shichibukais, com sua força, Aki e habilidades em geral severamente reduzidos, chegando a perder para os novatos Piratas do Chapéu de Palha. A história de Shiki foi semelhante. Após escapar de Impel Down, ele se isolou em sua ilha flutuante por 20 anos, negligenciando seu treinamento e evitando qualquer forma de combate. Seu Aki e sua esgrima haviam se deteriorado, levando a sua derrota para Luffy, um novato pré-Aki, manchando seu status lendário. Portanto, Ian não sentiu medo do atual Shiki. Enquanto Sengoku, Garp e Akainu ferviam de frustração, ele recitou seu encantamento da ressurreição. Embora possuíssem Geppo, a fruta flutuante de Shiki lhe garantia mobilidade superior. Eles não conseguiram pegá-lo. Murciélago. Uma onda de pressão espiritual irrompeu, uma chuva negra caindo do céu, uma visão muito mais aterrorizante do que o Aki do Conquistador. Afinal, o poder de um Hollow residia em sua alma. Fugitora, que acabará de liberar seus poderes de gravidade, ficou atordoado com a repentina demonstração de poder. Aquele garoto era ainda mais formidável do que ele imaginara inicialmente. Você acha que pode simplesmente se exibir e ir embora? Nem pensar. A jaqueta branca de Ian se estendia até seus pés, seu capacete se transformava em uma máscara completa e ameaçadora, e asas negras brotavam de suas costas, levando-o para o céu em busca de Shiki, sua velocidade amplificada pela transformação demoníaca. Espere aí, garoto. Esse é um pirata lendário. Mesmo enfraquecido, ele ainda é nível de almirante. Os avisos de Garp e Sengoku foram interrompidos quando Ian desapareceu na distância. Akainu, com seu corpo irradiando calor e fumaça vulcânica, teria seu talento excepcional cegado para suas próprias limitações? Ele possuía o potencial de superá-las, mas somente se sobrevivesse. Não se preocupe, eu ajudarei o vice-almirante Ian. Mesmo que ele esteja em desvantagem, ele deve conseguir resistir até eu chegar. Juntos, talvez consigamos capturar aquele velho leão. Fugitora falou calmamente, puxando levemente seu Shikomizui, o ar ficando pesado com a força gravitacional enquanto ele subia lentamente para o céu. Obrigado. Sengoku, agora de volta à sua forma humana, assentiu agradecido. Embora seu confronto com Akainu tivesse sido interrompido, eles se defenderam com sucesso do ataque de Shiki. Se aquele meteorito enorme tivesse caído, até eles teriam sofrido ferimentos. A força de Shiki de nível almirante era inegável. Mesmo que Fugitora não conseguisse derrotar Shiki, ele poderia garantir o retorno seguro de Ian. Uma sensação de inquietação tomou conta de Sengoku. Após os incidentes com Moria, Crocodile, Doflamingo, Hyleg e agora Shiki, uma tempestade se formava, uma sensação de caos iminente. O mundo parecia à beira de uma convulsão. Ele precisava consolidar a força dos fuzileiros navais, proteger o que pudessem. Zampa. Onda decapitante. Shiki, fugindo pelo ar, de repente balançou a perna direita, a lâmina de sua espada, uma de Uvazamono, brilhando, desviando um golpe de energia negra direcionado a ele. O choque reverberou pelo ar, uma poderosa onda de choque se expandindo para fora. Shiki deu uma tragada no charuto, uma nuvem de fumaça subindo em espiral. Virou-se para encarar Ian, com a aparência drasticamente alterada. Embora nunca tivessem se conhecido, ele o reconheceu imediatamente como o demônio de asas negras, um vice-almirante da marinha. Shiki sorriu, sua voz rouca enquanto falava. Ouvi histórias sobre suas façanhas. Junte-se a mim, demônio de asas negras. Ele estendeu a mão esquerda, fechando-a em punho. Você tem talento. Com o tempo superará até os Yonkou. Com minhas forças, podemos derrubar o governo mundial e dominar este mundo. As palavras de Shiki pairavam no ar, um silêncio pesado pairando sobre a cena. Embora fosse fuzileiro naval, Ian desafiara ordens, caçando piratas implacavelmente, mas poupando Hyleg. Para Shiki, era um sinal claro de sua verdadeira natureza. Ele estava apenas usando os fuzileiros navais como meio para atingir um fim, com um coração tão implacável e sanguinário quanto o de qualquer pirata. Um usuário da Akuma no Mi da Zoa Mítica, talvez? Ian ficou surpreso. Teria ele inadvertidamente desencadeado esse encontro? Ele encontrou o olhar de Shiki com uma expressão calma enquanto respondia. Eu recuso. O rosto de Shiki se contorceu em descrença. Ele inclinou a cabeça ligeiramente para trás, perguntando, você não deseja governar este mundo? Não tenho interesse em governar. A voz de Ian permaneceu firme. Por enquanto, a conquista não o atraía. Talvez, no futuro, ele pudesse cogitar a ideia de se tornar imperador ou rei. Mas sua busca atual por poder era motivada por um desejo de autopreservação, de se proteger do caos mundial. O rosto de Shiki se obscureceu. Ele abriu lentamente o punho, o olhar fixo em Ian, uma sombra de raiva cruzando seu rosto. Assim como Garp e Roger. Não consigo entender vocês. Ele ergueu o queixo levemente, estreitando os olhos. Mas certamente você não caiu tão baixo a ponto de se tornar um cão da marinha e do governo mundial? Eles não são a força benevolente que fingem ser. Tome cuidado para não se tornar a próxima vítima deles. Ian riu baixinho, desembainhou a espada e deu um passo à frente. Ele levitou no ar, elevando-se ao nível de Shiki pairando diante dele. Não me entenda mal. Só estou interessado em testar minha habilidade com a espada. Meus confrontos com Mihawk e Hyleg foram insatisfatórios. Embora Shiki já tivesse passado do auge, ele ainda possuía força de almirante. Sua habilidade com a espada não podia ser subestimada. Ele seria um oponente adequado para Ian aprimorar suas habilidades. Além disso, você não gostaria de rever alguns velhos amigos em Impel Down? Eles sentiram sua falta depois de todos esses anos. Não seja tão presunçoso, seu garoto maldito. Os olhos de Shiki brilharam.
Você derrotou 3 Shichibukais e empatou com Mihawk e Hylian. Você realmente acredita que é invencível? Shiki pairava no ar, olhando para Yan com uma mistura de desdém e desprezo. Uma intenção assassina aterrorizante emanava dele, transformando o ar ao redor em uma força opressiva e arrepiante. No entanto, a aura de Shiki envolveu Yan sem efeito. O mundo inteiro parecia envolvido em sua intenção assassina, mas Yan permaneceu imperturbável, um farol de calma em meio à tempestade. Shiki, você ficou senil. Não passa de um leão desdentado e envelhecido, agarrado aos seus sonhos delirantes de conquista. Um perdedor patético. Que direito você tem de me julgar? E por que eu precisaria da sua aprovação? As palavras de Yan eram ásperas e precisas, cada sílaba um golpe de martelo no ego frágil de Shiki. Ele expôs impiedosamente a autoilusão de Shiki, destruindo seu orgulho. 20 anos de isolamento distorceram sua percepção da realidade. Ele passou tanto tempo alimentando fantasias de conquista com piratas fracos nos 4 mares e na primeira metade da Grand Line que se esqueceu dos verdadeiros horrores do Novo Mundo, um reino repleto de monstros. Ele havia se esquecido do verdadeiro poder dos Yonkou, os imperadores que governavam o Novo Mundo. Barba Branca, um homem com quem ele já havia rivalizado. Big Mom e Kaido, antes crianças aos seus olhos, tornaram-se monstros que até ele tinha que respeitar. As palavras de Yan destruíram suas ilusões, forçando-o a confrontar a dura realidade de seu poder diminuído. O silêncio se instalou na cena por 3 longos segundos. Shiki, arrancado de seus delírios, explodiu em fúria, rangendo os dentes. Seu fuzileiro, maldito. Inicialmente Shiki prestara pouca atenção a Yan. Até mesmo suas vitórias sobre 3 Shichibukais haviam sido descartadas como insignificantes. Aos seus olhos todos, exceto Barba Branca, eram crianças. Foi somente após os confrontos de Yan com Mihawk e Hylian que ele finalmente percebeu. Ele havia emergido de seu exílio autoimposto, com seus planos quase concluídos. Ele pretendia fazer uma entrada triunfal para enviar uma mensagem aos fuzileiros navais. Mas sua bravata foi interrompida pelos poderes gravitacionais de Fujitora, forçando-o a recuar. Shiki encarou Yan com raiva, a voz fria e ameaçadora. Parece que você está ansioso para morrer aqui. Seu garoto convencido. Nem Garp e Sengoku falariam comigo assim. Uma aura arrepiante emanava de Shiki enquanto ele avançava. Tendo perdido as pernas em Impel Down, ele agora usava suas 2 espadas como próteses. Ele desferiu 2 golpes rápidos, enviando uma onda de energia verde da espada em forma de cruz em direção a Yan, rasgando o ar ao redor dela. Chamativo, mas fraco. É só isso que você tem? Yan, pairando sem esforço sobre suas asas negras, zombou, suas espadas de empunhadura dupla brilhando. Um corte negro e brilhante irrompeu de suas lâminas, interceptando o ataque de Shiki. O corte negro atravessou o ataque verde em forma de cruz, destruindo-o completamente. A aura de Shiki se intensificou, seu olhar fixo em Yan, que havia revidado seu ataque sem esforço. Você bloqueou meu golpe? Ótimo. Mas isso não é motivo para se gabar. Morra. Shiki, surpreso pelo poder do ataque de Yan, finalmente descartou sua presunção, sua expressão endurecendo. Bum! Ele deu um chute com a perna em forma de espada, desferindo um enorme golpe dourado. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 86. Então, um grande espadachim afinal. Esse golpe não estava muito longe do nível de Silver's Hylian. Cisoro estava destinado a se tornar um grande espadachim com estilo de 3 espadas, e Mihawk era o reconhecido grande espadachim com estilo de espada única, o mais forte do mundo, então Shiki Leão Dourado era, sem dúvida, um grande espadachim com estilo de 2 espadas. O título de grande espadachim era uma designação que o colocava acima de inúmeros outros espadachins. Neste mundo, poucos poderiam reivindicar tal título, e aqueles que alcançavam esse nível não estavam longe dos mais fortes do mundo. Shiki estreitou os olhos fitando Kuzan lá embaixo. Sob a aura opressiva do almirante, Yan, embora sentindo a pressão, manteve a calma, com um sorriso sutil nos lábios. Ele moveu sua Zanpakuto horizontalmente. Uma onda negra e profunda de energia de espada irrompeu, colidindo com a energia dourada da espada de Shiki. Um estrondo agudo e ressonante ecoou pelo ar antes que as 2 forças explodissem. A energia da espada azul de Yan, visivelmente maior e mais condensada, atravessou o ataque dourado de Shiki, e uma pequena porção continuou sua trajetória em direção ao leão dourado. Isso não acontecia porque a esgrima de Yan superava a de Shiki. Em termos de habilidade pura, Yan, um novato nesse nível, não conseguia se igualar às décadas de experiência de Shiki. No entanto, Shiki havia perdido as pernas e agora empunhava suas espadas com seus membros protéticos. Até mesmo um grande espadachim poderia demonstrar uma habilidade formidável com tal desvantagem, mas era insignificante em comparação com empunhar espadas com as mãos. Yan, por outro lado, dependia de sua vasta e potente pressão espiritual para atingir esse nível de poder. Lute, grande espadachim ou não, ele não recuaria. Um espírito de luta ardente ardia em seus olhos, um único pensamento o consumia. De novo, Yan agarrou sua espada com ambas as mãos, desferindo um poderoso golpe para baixo. A força total de seu golpe, amplificada pelo poder cortante de sua Akuma no Mi, diminuiu a distância entre ele e um verdadeiro grande espadachim. Além disso, a dependência de Shiki em suas pernas protéticas, embora não prejudicasse sua maestria, diminuía ligeiramente a força de seus ataques. Ele não estava mais em seu auge. A energia da espada negra de Yan se condensou, formando uma aura brilhante ao redor da lâmina, ameaçando rasgar o céu. Esse cara, Shiki, com seu desprezo inicial substituído por um respeito renovado, agora considerava Yan um verdadeiro oponente. Com um rugido, ergueu sua perna protética, abaixando a espada em um poderoso contra-ataque.
Suas lâminas se chocaram no ar. Enquanto Shiki possuía a maestria superior de um grande espadachim, Yan compensava com poder bruto, amplificado por suas Zanpakuto e Akuma no Mi, levando suas habilidades ao limite absoluto. Bum! Uão! O mundo pareceu escurecer enquanto toda a luz convergia no ponto de impacto. Duas forças capazes de rasgar o céu colidiram, desencadeando uma onda de choque cataclísmica. Bum! Centrada no ponto de impacto, uma onda de destruição se espalhou, rasgando as nuvens e criando um abismo que se estendia por quilômetros. O casaco de fuzileiro naval de Yan rasgou-se horizontalmente em suas costas. O confronto terminou em um impasse. Shiki encarou Yan, atônito. Não sentia nenhum domínio profundo da esgrima, mas a força dos ataques de Yan era inegável. A intensidade desses golpes rivalizava até mesmo com os ataques de Shiki, que usavam as duas mãos. Enquanto isso, o casaco rasgado de Yan se recuperou rapidamente sob a influência de sua pressão espiritual, pegando Shiki desprevenido. Ele presumiu que era uma propriedade da Akuma no Mi zoomítica de Yan, que lhe permitia manifestar armas e roupas semelhantes a Marco, a Fênix. O nível de um grande espadachim. Ainda não consigo suportar totalmente. Na história original, mesmo depois de Hyleg entrar em confronto com Kizaru, o almirante, apesar de manifestar sua espada ama no Murakumo, sofreu um pequeno corte no rosto. Ele havia experimentado um resultado semelhante contra Mihawk e Hyleg, então não ficou totalmente surpreso. Chiado. Shiki cruzou as pernas protéticas, preparando-se contra a energia persistente da espada negra, com uma careta contorcendo suas feições. Mas como um dos piratas lendários que estavam ao lado de Roger e Barba Branca, recuar não era uma opção. Com um rugido, Shiki liberou uma rajada de energia de espada dourada, como uma chuva de luz descendo dos céus, envolvendo Yan em uma barragem ofuscante. Como um pirata lendário, apesar das pernas perdidas, a habilidade de Shiki com a espada permaneceu no nível de um grande espadachim. 1000 golpes do leão. Diante da enxurrada de ataques dourados, Yan permaneceu calmo, com um sorriso sutil nos lábios. Ele agarrou a espada com as duas mãos, desencadeando um contra-ataque. Svi! Uma rede de energia negra da espada se cruzou e irrompeu, colidindo com os golpes dourados de Shiki. Dourado e negro se chocaram, como uma colisão entre o sol e o vazio, enquanto o céu ecoava com o rugido contínuo da batalha. O ataque de Yan envolveu e neutralizou os golpes de Shiki, e uma pequena parte continuou sua trajetória em direção ao leão dourado. Shiki, com uma explosão de velocidade, arqueou-se no ar, evitando o ataque por pouco. Essa breve troca de golpes confirmou suas suspeitas. Ele não conseguiria derrotar Yan apenas com esgrima. Precisava utilizar a mobilidade concedida por sua fruta flutuante. Velocidade seria a chave para a vitória. Svi! 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 Utilizando sua Akuma no Mi, Shiki disparou pelo ar, seus movimentos como um borrão de luz dourada, circulando Yan e desencadeando uma barragem implacável de ataques. Yan permaneceu imperturbável, ativando o sonido para acompanhar a velocidade de Shiki, aparando cada golpe sem esforço. Rumble! Choques de espadas ecoaram pelo céu. Após desviar dos ataques de Shiki, Yan, com a compostura inabalável, sentiu sua excitação inicial diminuir, substituída por uma sensação de indiferença. Só isso? Você tem algo mais forte? Você é bem convencido, não é, garoto? Zombou Shiki com um brilho frio nos olhos. Você deveria se preocupar mais com a sua própria sobrevivência. Espadachins eram conhecidos por seu foco no ataque, muitas vezes abandonando completamente a defesa. Ou melhor, seu ataque era sua defesa, eliminando qualquer ameaça antes que ela os alcançasse. Duelos entre espadachins eram frequentemente decididos em um instante, com um único golpe decisivo. Mesmo que houvesse uma disparidade de habilidade, o oponente mais fraco não estava necessariamente fadado à derrota. Ambas as lâminas tinham o potencial de serem fatais. Quando o espadachim era completamente superado, forçado a uma posição defensiva, o resultado era quase certo. Parece que já vi tudo que sua esgrima tem a oferecer. Vamos acabar com isso. Yan balançou a cabeça levemente, decepcionado com o declínio da força de Shiki. No entanto, isso também se devia, em parte, à batalha aérea. Sem objetos para a fruta flutuante de Shiki manipular, seu poder havia diminuído significativamente, não alcançando nem mesmo o nível de almirante. Foi por isso que Yan teve que persegui-lo. Conheça o desespero. Leão dourado Shiki, se é só isso que você tem. O espírito de luta de Yan desapareceu, seu olhar se tornou frio e indiferente, como um demônio pronunciando uma sentença de morte. Jirralharra. Shiki caiu na gargalhada, como se tivesse ouvido a piada mais engraçada. A expressão de Yan ficou serena, toda a emoção sumiu de seu rosto, substituída por um poder estranho emanando de seu corpo. Essa energia misteriosa pulsava para fora, irradiando uma aura arrepiante que encheu Shiki com uma sensação de desconforto. Liberando sua resurreição, sua forma murciélago, Yan liberou toda a sua pressão espiritual, uma força vasta e opressiva que se concentrou no céu. Gotas de chuva negras caíam, atingindo Shiki e alimentando sua crescente ansiedade. Yan pairou diante de Shiki, suas palavras pairando no ar antes de ativar sonido, lançando-se em direção ao leão dourado com outro golpe devastador. Uma onda de energia negra e profunda, brilhante e intensa, irrompeu de sua lâmina, varrendo Shiki como um rio celestial cortando o céu. Sua velocidade era de tirar o fôlego, alcançando Shiki em um instante. O ataque se estendeu por mais de uma dúzia de metros, e isso com Yan suprimindo conscientemente seu poder.
Se fosse desencadeado, teria sido ainda maior. Não. Uma onda de terror tomou conta de Shiki, uma sensação que o fez lembrar de enfrentar Roger. Tarde demais para se esquivar, ele cruzou as pernas protéticas, na esperança de bloquear o ataque. A energia da espada de Yan destruiu sem esforço a defesa de Shiki, continuando sua trajetória sem nenhum sinal de resistência. Os olhos de Shiki se arregalaram de horror. Ele não havia previsto a habilidade de Yan de anular seu ataque com tanta facilidade. O poder da esgrima de Yan estava além de tudo o que ele já havia encontrado. Ele não conseguiu se defender. Tarde demais para se esquivar, ele ativou o Busushoku Aki. Com um rugido, Shiki cobriu seu corpo com a aura negra de Busushoku Aki, estendendo-a até suas espadas. O ataque de Yan colidiu com as pernas protéticas cruzadas de Shiki e suas espadas, e as forças em choque criaram um guincho metálico e áspero. Apesar de sua natureza intangível, a energia da espada havia se solidificado como um meteoro branco brilhante cortando os céus. Chiado. Shiki cerrou os dentes, lutando para conter o ataque, mas suas lâminas revestidas de Aki começaram a rachar sob a imensa pressão. A força do ataque de Yan superou em muito suas expectativas. Uma expressão de terror cruzou seu rosto enquanto a energia da espada cortava suas lâminas, partindo as lendárias espadas em duas. As lâminas quebradas, cortadas ao meio, flutuavam sob Shiki. A descrença nublou seus olhos. Mesmo agora ele não conseguia compreender o poder absoluto do ataque de Yan, uma força que o havia subjugado completamente. Certa vez, ele invadiu sozinho o quartel-general da Marinha, enfrentando Garp Sengoku em seu auge, reduzindo metade de Marineford a escombros antes de finalmente ser derrotado. Não pense que a esgrima é tudo que eu tenho. Após o choque, o corpo de Shiki se transformou em um feixe de luz, impulsionado para trás pela força do impacto. Ele rugiu para Yan, ativando sua fruta flutuante. Ele parou logo acima da superfície do oceano. A ideia de um pirata lendário se afogando era absurda demais. Uma aura aterrorizante irrompeu de seu corpo, uma combinação da intenção de sua esgrima e do Aki do conquistador. A aura era uma força intangível, mas indivíduos poderosos, especialmente aqueles no nível de um grande espadachim, possuíam um certo grau de controle sobre ele. Alcançar o nível de Shiki, no entanto, era um feito raro. Sua aura agora rivalizava com a pressão espiritual de Yan. Colidir. O oceano subiu, manipulado pela fruta flutuante de Shiki, formando um leão colossal com centenas de metros de altura. Envolveu Yan, rugindo antes de cair sobre ele com a força de um maremoto, espelhando os poderes devastadores de Barba Branca, capaz de induzir terremotos durante a Guerra de Marineford. Majestade do Leão. Terremoto. Este ataque foi muito mais poderoso do que o jato d'água que ele usará para brincar com Luffy e sua tripulação, uma força da natureza capaz de nivelar montanhas e abalar a terra. Ele avançou em direção a Yan de todas as direções. 3 leões marinhos colossais, cada um com mais de 100 metros de altura, convergiram para Yan, seus rugidos ecoando pelo ar. Seu tamanho impossibilitava a fuga. Shiki sorriu selvagemente. Experimente o verdadeiro terror, seu desgraçado. Sua capacidade de manipular a água do mar não era surpreendente. Kuzan conseguia congelar o oceano e Barba Branca conseguia criar ondas sísmicas. Afinal, eles não estavam submersos na água. Ele imaginou Yan, esmagado e afogado pelos colossais leões marinhos com a vida extinta. Entretanto, o rosto de Yan permaneceu impassível, sua máscara demoníaca não revelava nenhuma emoção além de fria indiferença. Ativando sua Goru Goru no Mi, suas mãos estalaram com eletricidade, um som como de 1000 pássaros cantando, antes que ele desencadeasse seu ataque em direção a Shiki. Liberação de relâmpagos, Kerin. Capítulo 87. Na primeira metade da Grand Line, inúmeras ilhas de tamanhos variados pontilhavam o céu, um vasto arquipélago suspenso acima das nuvens. A maior dessas ilhas abrigava uma frota enorme, com dezenas de navios piratas colossais atracados em seu porto. Cada navio ostentava orgulhosamente a caveira e os ossos cruzados, a marca inconfundível dos piratas leões dourados. Quando as notícias mencionaram pela primeira vez uma enorme frota pirata navegando pelos céus, muitos capitães piratas rejeitaram a ideia como exagero, um embelezamento pretensioso criado para inflar a reputação dos piratas leões dourados. No entanto, ao testemunharem o espetáculo em primeira mão, ficaram atônitos e incrédulos. Os relatos eram verdadeiros. Uma colossal armada de navios piratas, desafiando a gravidade e navegando pelos céus. Seria esse o poder de Shiki, o Leão Dourado? Um pirata lendário, de fato. No coração da maior ilha havia um magnífico palácio, uma estrutura digna da realeza. Inúmeros piratas montavam guarda do lado de fora, mantendo uma vigília solene e vigilante. Lá dentro, uma animada reunião estava em andamento. Cerejeiras ladeavam o perímetro, suas delicadas pétalas carregadas pelo vento para dentro do palácio, criando um cenário pitoresco, complementado pela música melodiosa e pelos movimentos graciosos de belas dançarinas, despojos das conquistas de Shiki. No entanto, os guardas pareciam entediados e inquietos. Havia pouca necessidade de vigilância. Em mais de uma década, ninguém jamais conseguirá se infiltrar em sua fortaleza flutuante. A presença deles era apenas para enfeitar. Afinal, a ilha deles mudava constantemente de posição no céu, tornando-a praticamente impossível de ser localizada. No salão principal ricamente decorado no último andar, uma cadeira de mogno repousava à cabeceira de uma longa mesa. À sua esquerda e à direita, 20 a 30 piratas ajoelhavam-se em respeitoso silêncio. A maioria dessas figuras ajoelhadas usava chapéus de capitão, líderes de tripulações piratas que se submeteram ao poder avassalador de Shiki e se juntaram às suas fileiras. Dentro do palácio, Índigo, o médico e combatente dos piratas do Leão Dourado, braço direito de Shiki, gargalhou.
Durante 20 anos, ele e Shiki pesquisaram e desenvolveram o QI, uma droga potente capaz de aprimorar as habilidades de combate das criaturas exóticas da ilha. Minha pesquisa está quase concluída. Em breve, o mundo testemunhará o verdadeiro terror dos piratas, declarou ele, sentado sob o trono vazio de Shiki. Sua voz transbordava ameaça, e ele sorriu para os piratas reunidos, erguendo uma grande caneca de saquê. Ao nosso sucesso, vamos beber. Saúde! Os piratas rugiram em uníssono, suas vozes ecoando pelo salão. Depois de hoje, nossa frota chegará a 20.000 homens. Com tamanha força, ninguém nestes mares poderá nos opor. Mostraremos aos fuzileiros navais e ao governo mundial o verdadeiro significado do medo. O mundo será o nosso palco. Sim. Os capitães piratas ergueram suas canecas, ecoando suas palavras, com as vozes cheias de excitação e expectativa. De repente, um dos capitães se dirigiu a Índigo. Vice-capitão, quando o capitão Shiki nos agraciará com sua presença? Ansiamos por testemunhar a majestade de um pirata lendário. Índigo fez uma pausa com a caneca a meio caminho dos lábios. Ele ergueu uma sobrancelha para o capitão. O capitão está visitando o quartel-general da Marinha. Considere isso um gesto comemorativo pelo nosso retorno aos mares. Tenho certeza de que leremos sobre a destruição do quartel-general da Marinha nos noticiários em breve. Os olhos do capitão brilharam. Como esperado de um pirata lendário, ele está usando o quartel-general da Marinha como um sinal para seu retorno. Só o capitão Shiki ousaria tal façanha. É por isso que o seguimos. Os outros piratas explodiram em aplausos, suas vozes repletas de admiração e entusiasmo. Quando estavam prestes a erguer suas canecas mais uma vez, um rugido ensurdecedor sacudiu toda a ilha. Bum! O chão tremeu violentamente derramando o saquê de suas canecas. Mas ninguém se importou com as bebidas derramadas. Todos se levantaram apressadamente, com os rostos marcados pelo choque e pela confusão. As ilhas flutuantes ao redor deles pararam repentinamente e então, junto com a própria ilha, começaram a despencar em direção ao mar. Os piratas estavam indefesos, seus corpos despencando junto com a fortaleza em queda. As ilhas estão caindo. Alguém falou, a voz quase um sussurro, os olhos arregalados de descrença. As ilhas caindo só podiam significar uma coisa. Essas ilhas estavam suspensas no céu pelo poder da fruta flutuante. Se estivessem caindo, significava que o poder havia sido neutralizado. Em outras palavras, Shiki, o Leão Dourado, havia sido derrotado. Um dos piratas lendários da era anterior, o primeiro e único homem a escapar de Impel Down, havia caído. As ilhas destruídas caíram no mar, criando um tsunami monstruoso que se espalhou em todas as direções, com poder destrutivo inimaginável. Isso não pode ser. Capitão Shiki. O rosto de Índigo era uma máscara de descrença, mas as ilhas em queda confirmaram a verdade devastadora. Shiki, o Leão Dourado, estava morto. As inúmeras ilhas que ele havia reunido perderam a flutuabilidade, sucumbindo à força da gravidade e despencando no oceano. A devastação se estendeu por quase 100 quilômetros. Escapar era impossível. Era um cenário de proporções apocalípticas. Piratas que passavam testemunharam um evento cataclísmico, e o choque inicial foi rapidamente substituído por uma luta frenética pela sobrevivência. Eles viraram seus navios e fugiram. Mesmo aqueles que estavam distantes foram pegos pelas ondas monstruosas, com suas embarcações balançando como brinquedos. Apesar das tentativas desesperadas de fuga, seus olhares foram atraídos de volta para o espetáculo aterrorizante. A cadeia de ilhas se chocando contra o mar, liberando ondas que pareciam engolir o mundo. Era como se os próprios oceanos estivessem fervendo. Uma pressão esmagadora desceu, dificultando a respiração. O próprio ar parecia crepitar de energia. Isso é um sonho? Por que as ilhas estão caindo do céu? E o que são essas criaturas monstruosas? Alguns piratas ainda murmuravam incrédulos, suas mentes lutando para compreender os eventos que se desenrolavam diante deles. Só quando as ilhas estavam quase sobre eles é que eles saíram do estupor, com os rostos contorcidos de terror. Entre os destroços havia inúmeras criaturas grotescas com corpos tão grandes quanto reis dos mares, e suas formas, uma mistura bizarra de diferentes partes de animais, como se costuradas por algum cientista perturbado. Eram os produtos da pesquisa de Índigo, as criações monstruosas que ele pretendia liberar sobre o mundo. No entanto, caindo de milhares de metros de altura, apenas alguém com a monstruosa resiliência de Kaido poderia sobreviver a tal queda. Até ele havia causado imensa devastação ao pousar, destruindo metade de uma ilha. Para essas criaturas foi como levar um golpe direto da fruta do tremor terremoto do Barba Branca. Após uma breve luta, todos pereceram, com seus corpos esmagados até ficarem irreconhecíveis. Estamos condenados. Corram para salvar suas vidas. O pânico tomou conta dos piratas no mar abaixo. Eles liberaram os poderes de suas Akuma no Mi, tentando desesperadamente afastar seus navios do desastre iminente. Enquanto os piratas horrorizados assistiam, as ilhas finalmente caíram no mar, desencadeando um cataclismo que pareceu rasgar os céus. A escala da devastação desafiava qualquer descrição. Era como se as ilhas não tivessem apenas caído no mar, mas colidido com suas próprias almas, deixando uma marca indelével em suas mentes. As ondas monstruosas que irrompiam pareciam engolir seus corações, até mesmo aqueles que observavam de longe sentiam um tremor em suas almas, suas mentes cambaleando com o choque. Se visto do espaço, pareceria pedras caindo em um vasto oceano azul, criando ondulações que se espalham para fora.
Mas da perspectiva deles, na superfície do mar, foi um evento apocalíptico, uma catástrofe que acabaria com o mundo. As ondas se espalhavam com um poder destrutivo incompreensível. Mesmo os piratas mais fortes eram impotentes diante de tamanha força. À medida que as ondas diminuíam, o mar gradualmente se acalmava, e os piratas finalmente começaram a respirar novamente, com seus corpos tremendo de alívio. Mas seus olhos ainda guardavam o choque e o terror persistentes do que haviam testemunhado. Mesmo agora, não conseguiam compreender como aquelas ilhas haviam aparecido no céu, ou como haviam caído tão repentinamente. Era um poder além da compreensão humana, uma força da natureza, um desastre cataclísmico. Eles nunca esqueceriam esse dia. Dias depois, quando a notícia do evento chegou até Ian, ele só teve um pensamento: que desperdício. Mesmo que ele tivesse corrido para o local, aquelas almas já teriam se dissipado. Felizmente, ele havia colhido uma recompensa muito maior de Shiki em Peldown. Enquanto isso, no opulento palácio de Dressrosa, cercado por jardins luxuosos e uma piscina cintilante, um dos principais executivos da família Don Quixote descansava à beira d'água. Monet, a mulher da neve, reclinava-se em uma espreguiçadeira. O jovem mestre já deve ter voltado. Não consigo contatá-lo pelo Dendemushi. O que será que aconteceu? Aokiji e Akainu ainda não haviam se enfrentado pela posição de almirante da frota, então Punk Hazard permaneceu intocado. Law ainda estava no Mar do Oeste, ainda não era um Shichibukai. Monet não havia sido designada para trabalhar com César Clão como espiã. Ela não havia sido transformada em arpia. César estava confinado em uma fábrica em Dressrosa, pesquisando Akuma no Mi artificiais para animais. Eles nem sequer se conheciam. Trebol, parecendo uma bolha de muco senciente, deslizou pelo chão. Com base no horário, Doff deve voltar em breve. Você acha que aconteceu alguma coisa? Pika, a figura imponente de voz aguda, cruzou os braços sobre o peito. Não tem como Doff se machucar. Ele está destinado à grandeza. É por isso que o seguimos. Trebol acenou com o cetro, com um sorriso lascivo no rosto. Mas aquele é o arquipélago de Sabald, perto do quartel-general da Marinha. Você acha que ele foi interceptado por um almirante da Marinha? Suas palavras plantaram uma semente de dúvida em suas mentes. No entanto, considerando o status de Doflamingo como Shichibukai e ex-dragão celestial, mesmo que ele fosse preso, provavelmente seria considerado uma luta de treino, a menos que ele tivesse machucado Ian. Os executivos aguardaram pacientemente o retorno de Doflamingo. No entanto, com o passar do tempo, a inquietação aumentou. De acordo com o plano, Doff já deveria estar de volta, salvo qualquer imprevisto. Eles até consideraram a possibilidade de atrair Ian para Dressrosa e subjugá-lo com suas forças combinadas se não conseguissem matá-lo rapidamente. Esse era o preço por prejudicar a família. O boato sobre o empate com Mihawk era verdadeiro? Devido ao curto espaço de tempo, a notícia do confronto com Hyleg ainda não havia se espalhado. Talvez o tivessem subestimado. Sua taxa de crescimento era assustadora. Ele poderia até desafiar os Yonkou no Novo Mundo em breve. Pelos cálculos deles, mesmo que fosse esse o caso, Doflamingo já deveria ter retornado. Só então, uma voz assustadora e inesperada causou arrepios em todos eles. Estão esperando o Doflamingo? Uma luz dourada se formou atrás deles e Borsalino, o almirante Kizaru, apareceu, com seu terno amarelo característico e sorriso malicioso inconfundível. Sua voz, carregada de zombaria, provocou uma onda de terror por todos eles. Seus corpos enrijeceram, e eles lentamente se viraram para encarar o almirante, com os olhos arregalados de choque e descrença. Almirante Kizaru, o que o senhor está fazendo aqui? Gaguejaram Trebol e os outros executivos com os rostos pálidos de medo. Um almirante da Marinha, a mais alta força de combate do quartel-general da Marinha, parado diante deles em Dressrosa? Onde está Doff? Perguntou Pika com um pensamento aterrorizante se formando em sua mente. O sorriso de Kizaru se alargou. Doflamingo? Você o verá em breve. Eu não esperava que ele atacasse um vice-almirante da Marinha no arquipélago de Sabald. Ele não tem medo de perder o título de Shichibukai ou de ser capturado, tem? Claro, o que é ainda mais surpreendente é que ele foi capturado por Ian, sem qualquer ajuda. O Kid até lutou contra Hyleg, terminando empatado, assim como sua luta contra Mihawk. A taxa de crescimento daquele recém-chegado é ridícula. Talvez em alguns meses, com seu histórico impressionante, ele se qualifique para o cargo de almirante. Capítulo 88. A Terra do Amor e dos Brinquedos. Kizaru disse lentamente, com a voz carregada de sarcasmo. Uma verdadeira estética de conto de fadas. Imagino que só a ilha Whole Cake da Big Mom poderia rivalizar com ela. No entanto, continuou ele, com o tom se tornando sombrio, não consigo deixar de ouvir os gritos dos cidadãos. Diga-me, como você consegue? Sua mão direita brilhava enquanto partículas douradas se fundiam, formando um sabre de luz radiante. Seu fio afiado e aura explosiva eram palpáveis, assim como o sabre de gelo de Aokiji e a Zanpakuto de Ian, uma manifestação de suas respectivas habilidades. Tenho certeza de que descobrirei depois de derrotar você. Afinal, esses brinquedos não existiam antes de Doflamingo usurpar o trono. A população da ilha vem diminuindo constantemente e, se bem me lembro, o antigo rei não era um tirano. Algum tipo de poder de Akuma no Mi, presumo? Assim como a tentativa de Crocodile de tomar Alabasta por meio do tráfico de armas, as maquinações de Doflamingo aqui garantem a erradicação da família Don Quixote. Num piscar de olhos, Kizaru desapareceu, reaparecendo instantaneamente diante dos executivos da Don Quixote. Seu sabre de luz, Ama no Murakumo, cortou o ar, lançando um arco dourado e brilhante de energia em sua direção. Trebol, Pika e Monet foram lentos demais para reagir. O ataque de Kizaru os atingiu antes mesmo que pudessem tentar escapar. Em uma tentativa desesperada de se defender, eles combinaram seus poderes. Bum! Mesmo seus esforços combinados foram inúteis contra o poder de um almirante.
A barreira de frutas da neve de Monet se estilhaçou, o enorme golem de pedra de pica foi partido em dois e as bombas pegajosas de Trebol foram divididas no ar. Shink! A onda de energia dourada continuou seu avanço implacável, cortando os 3 executivos, deixando cortes profundos em seus corpos. Seus olhos se arregalaram de terror e desespero enquanto desabavam, com sangue espirrando no chão. Então esse é o poder de um almirante. Esse foi o pensamento final deles enquanto a escuridão os consumia. Até o telhado do palácio foi parcialmente destruído. O poder de Kizaru era evidente, um forte contraste com seu desempenho aparentemente lento contra os supernovas e Luffy. Morra, Kizaru! Uma voz estridente ecoou do alto. O rosto mascarado de pica se materializou no céu, e seu corpo cresceu rapidamente. Em segundos ele se elevou sobre o campo de batalha, um gigante colossal de quase 100 metros de altura, seu punho do tamanho de um prédio. Ele desferiu um golpe com seu punho enorme, como um meteoro caindo em direção à terra. Zumbir! Uma luz dourada ofuscante convergiu para as pontas dos dedos de Kizaru e então irrompeu em um raio brilhante, apontado diretamente para o peito de pica. O laser dourado atravessou o corpo do gigante, desencadeando uma explosão massiva que destruiu metade do torso de pica. Velocidade impressionante. Mas você consegue se esquivar disso? Kizaru sorriu ironicamente, observando a tentativa desesperada de Pica de se esquivar do ataque. Ele havia utilizado seu Haki de observação para localizar Pica. No entanto, o gigante conseguiu escapar, ainda que por pouco. No entanto, sou um almirante da marinha. Não posso permitir que você se descontrole. Seria uma vergonha para minha reputação. Além disso, um delicioso chá da tarde me espera. Então, ao terminar de falar, Kizaru se transformou em um raio de luz, elevando-se em direção ao céu. Ele ergueu as mãos, uma aura dourada o envolvendo. Uma luz ofuscante, como um sol em miniatura, materializou-se sobre Dressrosa. Então, incontáveis raios dourados de luz choveram sobre a ilha, como uma tempestade sagrada. Yazakani no Magatama. Bum, bum, bum. Ondas de energia dourada e raios laser colidiram, criando uma cacofonia de explosões, um cenário de destruição apocalíptica. Mesmo no Novo Mundo, batalhas dessa magnitude eram raras. Os cidadãos de Dressrosa assistiam aterrorizados, com os rostos marcados pelo medo e pela descrença. Alguns reconheceram a luz dourada, o ataque característico do almirante Kizaru. Os executivos restantes de Don Quixote se aproximaram cautelosamente do palácio. Aquele é um almirante da marinha. O que ele está fazendo aqui? Um almirante mobilizado pessoalmente? Ele está mirando em Doflamingo? Ele é um pirata, mas também é um Shichibukai reconhecido pelo governo. E ele não tem governado esta ilha pacificamente? Por quê? Eles assistiram horrorizados às explosões devastadoras que abalaram a ilha, enviando ondas de choque pelo ar. Até piratas experientes ficaram atordoados. Além dos Yonkou e dos Shichibukais, poucos indivíduos mereciam a atenção de um almirante. Devido à fruta Rob de sugar, os cidadãos perderam a memória de seus entes queridos transformados. Para eles, Doflamingo, assim como Crocodile antes dele, era um rei-herói, um salvador de Dressrosa, assim como Crocodile havia aparecido inicialmente em Alabasta. O céu acima de Dressrosa resplandecia com uma luz dourada, e explosões ecoavam pelo ar enquanto a figura gigante de Pica era bombardeada repetidamente. Até os executivos que chegavam foram pegos no fogo cruzado. Ai céus, isso é ruim. Eles provavelmente sobreviverão, mas Sengoku-san não ficará nada feliz. Quem diria que havia tantos usuários de Akuma no Mi aqui? Murmurou Kizaru, interrompendo o ataque. Seu Haki de observação examinou o campo de batalha, confirmando que os executivos ainda estavam vivos, embora gravemente feridos. Ele desceu de volta ao solo. O palácio foi reduzido a escombros, os campos de girassóis ao redor estavam em chamas, suas pétalas carbonizadas rodopiavam no ar. Uma visão estranhamente bela em meio à destruição. No entanto, ao pousar, a expressão de Kizaru mudou. Ele notou que vários brinquedos na multidão estavam retornando às suas formas humanas. Outros agarravam a cabeça em agonia enquanto memórias esquecidas inundavam suas mentes. Por trás da fachada de paz e prosperidade, um segredo obscuro se escondia. Durante anos, sob o domínio de Doflamingo, Dressrosa esteve envolta em uma ilusão de tranquilidade. Por trás desse verniz de paz, escondia-se uma verdade aterrorizante. Os brinquedos vivos, um produto exclusivo de Dressrosa, já foram seres humanos, transformados pelo poder de sugar. A fruta Rob de sugar afetava a todos igualmente. Até figuras poderosas como almirantes e Yonkou poderiam ser vítimas de seu poder se fossem pegas de surpresa. Sua aparência inocente e infantil enganava. Sem informações suficientes, quem suspeitaria de tamanho poder vindo de uma garotinha? Que Akuma no Mi assustadora, murmurou Kizaru, seu comportamento brincalhão de sempre substituído por um raro olhar de seriedade. Embora as frutas do diabo do tipo Logia fossem geralmente poderosas, até mesmo a fruta fumaça do Somer era quase imparável na primeira metade da Grand Line, onde aqui era incomum. Essa Akuma no Mi em particular estava em outro nível. A ostentação de Doflamingo sobre a eliminação de Fugitora não era totalmente infundada. Afinal, um fuzileiro naval não faria mal a uma criança. E na época, ninguém sabia da existência de Sugar, muito menos de seus poderes. A menos que, como Yan, alguém possuísse conhecimento prévio, mas mesmo assim, superar sua habilidade não seria fácil. Anos depois, Kizaru ainda tremeria ao se lembrar daquele encontro. A batalha por Dressrosa terminou com a aniquilação completa da família Don Quixote. No entanto, as consequências do incidente de Dressrosa estavam apenas começando. Com Sugar incapacitada, os brinquedos e humanos transformados retornaram às suas formas originais, mergulhando Dressrosa no caos.
Graças à presença de Kizaru, os tumultos iniciais foram rapidamente reprimidos. No entanto, a agitação social subjacente não era tão facilmente resolvida. Por exemplo, uma mulher, com suas memórias alteradas por Sugar, havia se casado novamente. Agora, seu antigo marido havia retornado. Tais cenários se repetiram por toda Dressrosa, levando a confrontos e disputas violentas. Kizaru, no entanto, não tinha interesse em mediar essas disputas domésticas. Como fizera em vano, procurou o verdadeiro líder, o antigo rei, Rikudold III, atualmente disfarçado de Riki, o gladiador. Com a autoridade de Riku e uma explicação clara dos acontecimentos, o caos diminuiu gradualmente. Em 3 dias, a ordem foi restaurada em Dressrosa. A tragédia que aconteceu em Dressrosa, começando com o golpe de Doflamingo 5 anos antes, foi meticulosamente documentada pelo Jornal de Notícias sobre a Economia Mundial e se espalhou pelo mundo em poucos dias. O mundo reagiu com choque e indignação. As nações menores, especialmente os mais de 170 Estados-membros do governo mundial, estavam particularmente preocupadas. Afinal, Dressrosa era um Estado-membro, mas havia sido usurpada por um pirata por meios traiçoeiros. E o perpetrador era um Shichibukai nomeado pelo governo. Isso gerou medo e incerteza entre os outros Estados-membros. Eles temiam ser os próximos. O reino de Alabasta, localizado na Ilha Sandy na Grand Line, sentia uma afinidade especial com Dressrosa. Apenas 6 meses antes, quase haviam sido vítimas das maquinações de Crocodile. Se não fosse pela intervenção oportuna do vice-almirante Yan, Alabasta estaria sob o controle de Crocodile, e seu destino não seria melhor que o de Dressrosa. Inicialmente, os Estados-membros descartaram a notícia como propaganda, uma manobra da Marinha para reforçar sua imagem e intimidar piratas. O incidente de Dressrosa, no entanto, provou que estavam errados. O governo mundial alegou ignorância, atribuindo os eventos à natureza imprevisível das Akuma no Mi. Mas aqueles no poder, especialmente na Marinha, sabiam a verdade. Eles estavam cientes das ações de Doflamingo, mas não tinham evidências suficientes para intervir. Rikudold III, ao saber da mobilização dos fuzileiros navais, perguntou sobre os detalhes e descobriu que foi Yan, o diabo de asas negras, o vice-almirante da Marinha que chocou a primeira metade da Grand Line, que derrotou Doflamingo decisivamente. Sem a intervenção de Yan, os fuzileiros navais não teriam um motivo justificável para intervir em Dressrosa. Os cidadãos não haviam buscado a ajuda dos fuzileiros navais porque estavam sob o controle de Doflamingo. Qualquer tentativa de escapar da ilha teria resultado em baixas civis. Eles estavam esperando, torcendo por um milagre. Velocidade é poder. Você já levou um chute na velocidade da luz? A voz de Kizaru ecoou pelo convés do navio de guerra da Marinha enquanto se preparavam para partir de Dressrosa. Rikudold III se reencontrou com sua família. Rebecca finalmente descobriu a verdade sobre o soldado que a criou, derramando lágrimas de alegria e tristeza. Kizaru, tendo eliminado os piratas Don Quixote restantes, os escoltou até Impel Down. Afinal, a maioria deles era usuária de Akuma no Mi. Sugar, com sua fruta Rob-Rob, não podia andar livre. Kizaru, parado na proa do navio com o olhar subitamente aguçado, desapareceu num piscar de olhos, reaparecendo no céu acima de Dressrosa com uma velocidade incrível. Ele levantou a perna, desferindo um chute devastador na figura que se aproximava. Mesmo nessa situação tensa, Kizaru manteve seu comportamento descontraído, a voz carregada do sarcasmo característico. A figura que se aproximava, ao ouvir sua estranha pergunta, não vacilou nem tentou se esquivar. Em vez disso, abriu as asas com as pernas envoltas em chamas, girando rapidamente ao receber de frente o chute de Kizaru na velocidade da luz. 2 forças colossais colidiram, enviando ondas de choque que ondulavam pelo ar. Um rugido ensurdecedor ecoou pela ilha, o céu escurecendo momentaneamente como se o próprio mundo estivesse prendendo a respiração. Craque! As forças em choque criaram um espetáculo, relâmpagos negros crepitando no ar enquanto os 2 poderes colidiam, um turbilhão de energia bruta ameaçando rasgar a própria estrutura da realidade. Todo o poder do mundo parecia concentrado naquele único ponto. Os fuzileiros navais do navio de guerra e os cidadãos de Dressrosa, aqueles que permaneceram de pé, assistiam com admiração e terror, com os corações batendo forte no peito. Eles testemunharam Kizaru destruir o palácio. Mas isso era diferente. Era um confronto direto, um choque de titãs. Shink, um golpe silencioso e invisível. Foi como se o próprio mundo tivesse sido partido em 2, o céu e a terra momentaneamente separados por uma força invisível. Então, de repente, tudo voltou ao normal, como se o espetáculo tivesse sido uma ilusão. Kizaru sacou seu sabre de luz, Ama no Murakumo, e sua lâmina radiante colidiu com a longa espada empunhada pelo recém-chegado. Seu rosto foi finalmente revelado, parcialmente obscurecido por uma máscara e capacete, com os olhos escondidos atrás de óculos de proteção. Ele era alto e musculoso, vestido de preto, com um par de asas emplumadas negras estendendo-se de suas costas. Luvas pretas escondiam suas mãos, sem 1 centímetro de pele exposto. Decorações ornamentadas adornavam seus braços e pernas, chamas tremulando ao seu redor. Ele era um dos grandes astros de Kaido. Uma das 3 calamidades. Um usuário de Akuma no Mi do tipo Zoan, cuja forma ancestral de Pteranodonte lhe concede imenso poder. King, o incêndio. Capítulo 89. Então o Rei das Feras, braço direito de Kaido, o que o traz aqui? Borsalino, após trocar alguns golpes de espada com o King, o incêndio, sabia que poderia derrotar a calamidade, mas levaria tempo. Era o mesmo impasse constrangedor de um almirante enfrentando um Yonkou. Um almirante não conseguia vencer, mas 2 sim. O mesmo se aplicava aos comandantes de um Yonkou e às calamidades. Eles não eram como os fracos subordinados dos Shichibukais, que ele poderia derrotar sozinho. Era difícil dizer quem era mais forte, uma calamidade, um comandante doce ou um Shichibukai. Esse equilíbrio de poder foi justamente o motivo pelo qual os fuzileiros navais precisaram de 7 Shichibukais para compensar os 4 imperadores.
Juntos, os Shichibukais eram equivalentes a uma única tripulação Yonkou, e o quartel-general da marinha dificilmente enfrentaria 2 imperadores simultaneamente. Enfrentar 3 seria a derrota certa. A carga naquele navio respondeu à voz profunda e ressonante de King. Com a queda de Doflamingo e da família Don Quixote, seus negócios com os piratas das feras agora eram de conhecimento público. Não havia sentido em esconder nada. Seu olhar estava fixo nos 2 grandes baús carmesim adornados com padrões circulares no convés do navio de guerra. Os piratas das feras dependiam fortemente do suprimento de frutas do Diabo Ismael ou de Doflamingo para reforçar suas fileiras com usuários do tipo Zoan. Ora, mais uma acusação adicionada à lista de crimes de Doflamingo, Borsalino disse lentamente, com os lábios curvados em um sorriso malicioso. Quando invadiram Dressrosa, eles descobriram um vasto porto subterrâneo cheio de navios, armas e diversos tipos de contrabando, todos sendo transportados para diferentes locais. Eles finalmente entenderam a extensão da influência de Doflamingo no submundo. Naturalmente confiscaram tudo, adicionando aos recursos da marinha. Se os suprimentos que Doflamingo havia fornecido a Crocodile e outras facções eram suficientes para sustentar uma base da marinha por um ano, então os despojos de Dressrosa eram suficientes para sustentar o quartel-general da marinha por um ano inteiro. Tamanho era o poder e a influência de Doflamingo. Ele praticamente controlava todo o submundo. Após esse incidente, o submundo provavelmente mergulharia no caos. Mas isso dificilmente era problema dos fuzileiros navais. Como defensores da justiça e da luz, o caos era apenas uma oportunidade. Eles enviariam forças para reprimir a agitação, e os despojos resultantes enriqueceriam ainda mais os fuzileiros navais. Quanto às frutas Ismael ou Borsalino ficou surpreso ao descobrir que foram originalmente desenvolvidas por Vegapunk, o cientista-chefe do governo mundial. Uma investigação completa revelou o envolvimento de César Clown, o cientista perdido. A pesquisa secreta de César sobre gigantificação havia sido descoberta por Vegapunk. Apesar dos avisos, ele persistiu, acabando por roubar a pesquisa artificial de Vegapunk sobre a Akuma no Mi, a mesma fruta que Momonosuke havia consumido por fome. A Akuma no Mi artificial, uma réplica da fruta peixe-peixe modelo, dragão azul. Ele realmente conseguiu, embora os efeitos colaterais fossem inúmeros. Capturar um comandante Yonkou foi uma conquista significativa. Os chutes e a esgrima de Borsalino se chocaram com os de King, criando ondas de choque massivas que lançaram ondas gigantescas contra o navio de guerra. No entanto, não foram suficientes para naufragá-lo. Assim que Borsalino pensou que a vitória estava ao seu alcance, King liberou o poder de sua Akuma no Mi, transformando-se em um enorme pteranodonte negro. Um sopro de fogo forçou Borsalino a recuar. Após derrotar vários fuzileiros navais, King agarrou os 2 baús com suas garras e, com a vantagem aérea de sua forma de pteranodonte, voou em direção ao território de Kaido. Borsalino percebeu seu erro. Sendo uma das calamidades de Kaido, como King poderia não ser um usuário do tipo Zoan, uma Zoan ancestral? Falando em Zoans ancestrais, o promissor Marine X Drake também havia sido incumbido de se infiltrar nos Piratas das Feras. Ele fingiria deserção, construiria uma reputação e então se juntaria à tripulação de Kaido como espião. Ele já havia completado as 2 primeiras etapas e atualmente trabalhava na etapa final no Mar do Oeste. Ele eventualmente teria sucesso, tornando-se um dos Tobiropo, os 6 voadores. Afinal, ele possuía uma Akuma no Mi Zoan ancestral, a segunda em raridade apenas para Zoans míticas, e sua forma de alossauro superava as formas comuns de vaca, gato, cachorro e outros animais. Bem, com César Clown sob nossa custódia, sempre podemos criar mais frutos de Ismael. Borsalino deu de ombros, sua indiferença habitual retornando. Embora sua velocidade fosse incomparável, ela era prejudicada no ar. Provavelmente era por isso que Kaido havia enviado apenas King. Se Queen ou Jack o tivessem acompanhado, teria se transformado em uma guerra total com os fuzileiros navais. Isso ficou evidente na história original, quando Big Mom tentou escalar a cachoeira de Wano. Borsalino cruzou metade do país sem esforço, chegando de Onigashima bem a tempo de chutar o navio de Big Mom de volta ao mar. Várias horas antes, Kaido, num acesso de inexplicável imprudência, travou uma batalha que abalou o mundo com os Piratas do Ruivo. Como de costume, terminou com a derrota de Kaido. Embora pudesse esgotar Shanks, ele estava sozinho, desafiando uma tripulação inteira de Yonkou. Mesmo Kaido, com sua imensa força, não conseguiu derrotar sozinho uma tripulação Yonkou. Suas inúmeras derrotas se deviam principalmente à exaustão após desafiar tripulações inteiras ou apenas os fuzileiros navais. Embora Kaido tivesse perdido, os Piratas do Ruivo não conseguiram causar nenhum dano duradouro. Só puderam observá-lo recuar. Vários dias depois, Kaido retornou ao seu território e soube da captura de Doflamingo. O incidente ocorrerá enquanto ele estava fora, desafiando Shanks. Kaido ficou furioso. Como ele, o Rei das Feras, poderia tolerar tal afronta? Se o fizesse, não seria o temível Yonko, a criatura mais forte do mundo. A fúria de um rei poderia trazer devastação. A ira de um imperador poderia virar o próprio mar. Com a captura de Doflamingo, seu suprimento de frutas Ismael foi cortado. Ele estava obcecado em criar um exército de usuários do tipo Zoan. Aquele maldito Asa Negra de novo. Kaido rugiu, sua voz ecoando por todo o território. Seus subordinados tremeram, aterrorizados demais para falar. Parece que se esqueceram de mim. Ótimo. É hora de lembrá-los. Preparem-se para a guerra. Um sorriso sinistro se espalhou pelo rosto de Kaido. Sua aura aterrorizante causou arrepios em sua tripulação. Quando Yan derrotou Moria, Yan entrou em choque com Mihawk, causando uma onda de choque pelo mundo. Kaido não prestou muita atenção. Ele havia considerado recrutar Yan, oferecendo-lhe recompensas significativas, até mesmo a mão de sua filha Yamato em casamento.
Ambos possuíam as frutas do diabo zoomíticas, garantindo suas posições acima das calamidades. Yan poderia até se tornar um Yonkou, garantindo um sucessor poderoso quando Kaido envelhecesse. Este indivíduo talentoso era digno de sua filha. Afinal, o poder de uma Akuma no Mi dependia de quem a usava. Um fracote poderia desperdiçar até mesmo a fruta mais poderosa, enquanto um gênio podia transformar até a habilidade mais mundana em uma arma devastadora. Mas quando Yan se juntou à marinha, seus pensamentos mudaram para eliminá-lo e reivindicar sua Akuma no Mi. Afinal, um cão da marinha, mesmo que desertasse mais tarde, jamais receberia o verdadeiro poder. Quem sabia quando ele poderia traí-los? Na verdade, a influência da família Don Quixote e dos Shichibukais era insignificante em comparação com a de um Yonkou. Qualquer imperador poderia facilmente esmagá-los. Eles nem sequer estavam no mesmo nível. As ações de um Yonkou poderiam abalar o mundo, enviando ondas de medo e expectativa a inúmeros corações. Desta vez, o mundo estava realmente prestes a levar um choque. Por um lado, eles ficaram impressionados com a força de Yan. Derrotar Moria e Crocodile poderia ter sido atribuído à sorte ou a vantagens estratégicas. Mas derrotar Doflamingo e se manter firme contra Mihawk provou seu verdadeiro poder. Ninguém poderia ter tanta sorte, desafiando constantemente as probabilidades, exceto Luffy e sua tripulação, protegidos por uma armadura de enredo e Bug, o mestre da sorte absurda. Agora havia um recém-chegado, um transmigrador, cuja presença ofuscara a todos. Quais são as suas ordens? Retumbou a voz profunda de King. Sua figura imponente com suas asas emplumadas negras, rosto mascarado e chamas saindo da cabeça, fazia dele a figura mais demoníaca do mundo, depois de Yan e Magalhães. Se alguém se ressentia da presença de Yan, eram as calamidades. Os Tobiropo estavam abaixo deles, sem representar nenhuma ameaça. Mas a chegada de Yan poderia potencialmente destituir um deles de sua posição como braço direito de Kaido. Um deles se tornaria um trampolim para a ascensão de Yan, apesar de seus formidáveis poderes de Zoan ancestral. Yan, assim como Kaido e Sengoku, possuía uma Zoan mítica. Somente King, o subordinado sempre leal, ousou invocar o Tobiropo em nome de Kaido, um ato que Kaido nem sequer repreendeu. Abordagem dupla. King, você vai até Dressrosa e recupera as frutas Smile restantes. Depois, veremos se conseguimos aprimorá-las nós mesmos. Eu vou para Impel Down. É hora de lembrar aos fuzileiros navais o poder de um Yonkou. Há muitos usuários de Akuma no Mi presos lá. Se eles escaparem, eu não me importaria de adicioná-los à minha tripulação. Um silêncio mortal pairava no ar. Muitos podiam ouvir a respiração pesada de Kaido como um trovão distante. O governo mundial aprisionava inúmeros criminosos perigosos no inferno infinito de Impel Down. Mas eles se abstiveram de executá-los por um motivo específico. A maioria desses prisioneiros possuía frutas do diabo poderosas. Se todos fossem executados, essas frutas ressurgiriam, potencialmente causando caos e destruição ainda maiores. Uma tempestade de proporções inimagináveis estava se formando, ameaçando engolir o mundo. E tudo graças a Yan, que provocou Kaido ao capturar Doflamingo, destruindo seu sonho de uma tripulação composta exclusivamente por Zoan. Se Kaido soubesse que tudo isso fazia parte do plano de Yan, ele reconsideraria? Claro que não. Ele era um Yonkou, um governante do novo mundo. Medo não fazia parte do seu vocabulário. Ele poderia até se animar com o desafio, com a perspectiva de um oponente à altura. Assim que Kaido terminou de falar, sua tripulação sentiu outra onda de aura opressiva emanando dele, a presença inegável de um rei. Ele esvaziou a última gota de sua garrafa de sake e a jogou no chão, seu corpo envolto em uma luz branca ofuscante. Rugido. Um rugido ensurdecedor sacudiu Onigashima enquanto ele se transformava em um enorme dragão azul, seu poder o ápice do reino animal. Sua presença a autoridade inegável de um rei. Todos os usuários de Zoan presentes sentiram um instinto primitivo de se submeter, o peso de seu domínio pressionando suas almas. O dragão colossal ascendeu ao céu, abrindo um buraco no telhado de Onigashima, nuvens escuras se acumulando acima, relâmpagos crepitando no ar como os precursores do apocalipse. O dragão azul voou pelo céu, cavalgando as nuvens de tempestade, sua silhueta emoldurada pelo relâmpago negro, uma visão verdadeiramente inspiradora. Jack, guarde Onigashima. King dirigiu-se a Jack a seca, outra figura imponente usando uma máscara. Queen a peste provavelmente fora Udon para entreter os prisioneiros. Ele provavelmente acabaria festejando com Kurozumi Orochi na capital das flores mais tarde. No momento, apenas Jack estava disponível. Mesmo que ele conseguisse dominar os Tobiropo, eles não obedeceriam aos seus comandos. Estavam focados demais em disputar uma posição na calamidade. King correu em direção à orla de Onigashima e saltou no ar, transformando-se em um enorme pteranodonte negro, com suas chamas se misturando perfeitamente às nuvens escuras. Enquanto a forma de dragão de Kaido era visualmente mais impressionante, a forma de pteranodonte de King era perfeitamente adequada para furtividade e combate aéreo. 2 dragões voaram pelo céu, com destinos desconhecidos. Capítulo 90. Liberação de relâmpagos, Kirin. Naquele momento, enquanto as palavras arrepiantes de Yan ecoavam pelo ar, ele balançou o braço direito, crepitando com um relâmpago branco azulado. O céu escureceu, nuvens de tempestade se formaram e a batida estrondosa de um tambor de guerra reverberou pelo ar, acompanhada por um grito lancinante. Uma fera chifruda de pura energia rasgou a escuridão, descendo sobre os leões em fuga abaixo. Enel conseguiu criar várias bestas elétricas como o Raiju, o Raiten e o Raikou. Replicar o ataque Kirin característico de Sasuke Uchiha foi brincadeira de criança para Yan. Arg!
Ao testemunhar essa cena apocalíptica, a mente de Shiki, o Leão Dourado, ficou em branco. Por um breve momento, ele foi transportado de volta a Edward, o confronto com Gold Roger que havia destruído seus sonhos de conquista. Apesar de esmagar as forças de Roger em número e poder, ele havia sido desfeito pela armadura aparentemente invencível do Rei dos Piratas. Dezenas de navios de Shiki foram virados por uma tempestade monstruosa, abrindo caminho para a descida do Kirin. Embora houvesse apenas um, seu tamanho fazia os leões parecerem pequenos, dispersando-os como ovelhas diante de um lobo. O mundo foi banhado por uma luz branca ofuscante. Quando a visão retornou, tanto os Kirin quanto os leões haviam desaparecido. O leão dourado Shiki e inúmeros animais marinhos jaziam queimados e sem vida na superfície do oceano. Ian sabia que havia caído no mar, uma pontada de arrependimento ecoando em seu coração. Esses animais não possuíam consciência. Suas almas se dissipavam com a morte, rápido demais para serem absorvidas, ao contrário dos antigos e colossais reis dos mares, capazes de conversar com Roger, Oden e Shirahoshi. Esses gigantes provavelmente possuíam um poder que rivalizava com o de piratas, com recompensas de bilhões de belis, evidenciado por sua capacidade de carregar Noah, a enorme arca sem esforço. Estendendo a mão direita, agora completamente transformada em uma garra demoníaca, Ian estendeu a mão e agarrou o ar onde Shiki estivera. Com a força de sua absorção de alma, o corpo de Shiki flutuou em sua direção, e Ian o agarrou pela garganta. A lendária fruta flutuante agora era sua, absorvida pela crescente Akuma no Mi dentro dele. Um fenômeno estranho ocorreu. A fruta Kilo-Kilo, um poder menor que já residia nele, fundiu-se com a recém-adquirida fruta Flutuar-Flutuar. Agora, a fruta Flutuar-Flutuar não só lhe concedia o controle sobre a levitação, como também a capacidade de manipular o peso, tornando-se um poder muito mais versátil. Parece que cheguei um pouco atrasado. Então esta é a sua verdadeira forma, vice-almirante Ian? Embora você exale uma aura de escuridão, seu coração permanece imaculado, um farol de luz. Estou realmente impressionado. Fugitora, finalmente chegando, dirigiu-se a Ian, com seus olhos cegos fixos na cena. Bem na hora. Acabei de terminar. Vamos voltar para o quartel-general da Marinha. Ian sorriu. Embora Zushi no Mi de Fugitora fosse incrivelmente poderosa, sua velocidade de deslocamento deixava muito a desejar. Toda Akuma no Mi tinha seus pontos fortes e fracos. Equilíbrio muitas vezes significava mediocridade. O domínio de todos os ofícios significava domínio de nenhum. A energia de alguém era finita. Concentrar-se em múltiplas áreas significava se destacar apenas dentro de um escopo limitado. Avançar tornou-se perigoso, e a especialização deixava o jogador vulnerável a contra-ataques específicos, a menos que tivesse companheiros confiáveis para compensar suas deficiências. Ian, no entanto, não só possuía múltiplos poderes de Akuma no Mi, como também as habilidades equilibradas de Ukiyoha. No quartel-general da Marinha, no escritório do almirante da frota Sengoku, a notícia foi recebida com choque. Sengoku arregalou os olhos e bateu com o punho na mesa, o rosto uma máscara de descrença. Ele lutou para recuperar a compostura. Ele derrotou o leão dourado Shiki, aquele Ian. Ele realmente... Sengoku parou de falar, incapaz de encontrar palavras para expressar seu espanto. Ele ouviu o relatório de Fugitora em silêncio, atordoado. Ele presumiu que Fugitora e Ian haviam derrotado Shiki juntos. Afinal, a força de Shiki havia diminuído consideravelmente, enquanto Fugitora possuía poder de nível almirante. No entanto, Fugitora simplesmente declarou: quando cheguei, a batalha já havia terminado. Shiki foi trazido de volta pela nuca. Sengoku sabia que Fugitora não mentiria nem brincaria sobre tal assunto. Não havia sentido. Embora Sengoku estivesse ciente da força e do rápido crescimento de Ian, tendo quase alcançado o nível de Mihawk meses antes, ele não esperava um aumento tão drástico em poder. Em apenas 6 meses, Ian realmente atingiu o nível de almirante? Ou Shiki, tendo perdido as pernas, ficou significativamente mais fraco do que o previsto. No nível das calamidades, dos Shichibukais e dos almirantes, o progresso posterior foi incrivelmente difícil. Caso contrário, haveria inúmeros indivíduos no nível de Doflamingo, enquanto aqueles capazes de rivalizar com um almirante permaneciam extremamente raros. O crescimento de Ian foi meteórico. Os oficiais do quartel-general, até mesmo Akainu e Garp, permaneceram em silêncio, atordoados com os relatos. Em um único dia, ele enfrentou 3 figuras lendárias: Shiki, o Leão Dourado, Silvers Hyleg e Don Quixote do Flamingo. Mesmo com a idade cobrando seu preço, Shiki e Hyleg ainda deveriam possuir força de nível almirante. E de fato possuíam. Com 52% de fusão com o modelo Ukiyoha, Ian havia atingido o nível mais baixo de almirante. No entanto, combinados com os poderes da Akuma no Mi que agora possuía, ele poderia se sair bem contra um almirante, talvez até mesmo alcançando a vitória. Ele poderia até enfrentar um Yonkou e sair ileso. Então escolte os dois para Impel Down. Sengoku finalmente recebeu as ordens dos 5 anciões, detectando um toque de alívio em suas vozes. Eles não haviam expressado qualquer desaprovação pelas ações de Ian. Claramente, a captura de Doflamingo os beneficiou muito. Ian aceitou a missão sem hesitar. Esse era seu objetivo desde o início. Ele olhou para o céu azul profundo. Finalmente havia chegado àquele ponto. Impel Down, lá vem ele. Enquanto isso, no andar mais alto do castelo de Pangea, em Mary Geoise, dentro de uma sala tranquila e elegante, os 5 anciãos, a mais alta autoridade do mundo, estavam sentados em discussão. Um deles tomava chá com palavras ásperas, mas o tom calmo e comedido, como se tivesse previsto aquele resultado o tempo todo. Ele exalava a compostura e a autoridade de um líder mundial. Doflamingo violou os termos do Shichibukai, atacando marinheiros e matando um dragão celestial. Embora ele devesse ser destituído de seu título e eliminado, aquele Ian agiu sem nossa autorização, desrespeitando o acordo do Shichibukai. Os 5 anciões com a espada falaram, com a voz fria e desaprovadora.
No entanto, todos os anciões sabiam que remover Doflamingo dos Chichibukais era praticamente impossível. Seu antigo status como dragão celestial e seu conhecimento dos segredos do governo mundial lhe davam uma vantagem considerável, a menos que alguém como Ian o eliminasse. A família Don Quixote era um espinho no pé deles há muito tempo. Parecia que indivíduos indisciplinados exigiam métodos igualmente indisciplinados para serem tratados. Razão e diplomacia eram inúteis. A força era absoluta. Certo e errado eram irrelevantes. Apenas benefícios e consequências importavam. Embora Ian tenha desrespeitado o protocolo, ele eliminou um problema significativo para nós, e não causou um caos excessivo. Com base em nossas observações, ele é simplesmente nada convencional, como Garp era na juventude. Sua força é um recurso valioso para os fuzileiros navais e para o governo mundial. O ancião alto e magro andava de um lado para o outro, enquanto os outros ouviam atentamente. Após um momento de silêncio, um deles falou: sua força e conquistas justificam uma promoção além de vice-almirante. No entanto, as posições de almirante são limitadas, e alterar a estrutura não é aconselhável. A recusa reiterada de Garp em aceitar o cargo de almirante os frustrara. Queriam promover Ian, mas não havia vagas. Deixe esse assunto para Sengoku. De fato, devemos continuar a observá-lo. Um deles murmurou, e os outros concordaram com a cabeça. Referiam-se ao poder crescente de Ian, que superava suas expectativas, mas ainda não estava fora de seu controle. Deixe-o em paz. Se ele se tornar uma ameaça real, eu lidarei com ele, declarou o ancião loiro, com um brilho fraco emanando de seu corpo. De fato. E nós temos nossas salvaguardas. Mesmo que ele se torne um pirata, ele só alcançará o nível Yonko no máximo. Há limites que nem ele consegue superar. Eles continuaram a discussão, suas palavras ecoando com implicações arrepiantes. Que segredos os dragões celestiais guardavam? Eles não se detiveram em Silver's Highleague. Ninguém escapava aos seus olhos atentos. Ele era apenas um velho em busca de uma aposentadoria tranquila. Impel Down, a prisão subaquática localizada no Cinturão da Calma, uma fortaleza que nunca havia sido invadida. Seu único defeito era a fuga de Shiki, o Leão Dourado 10 anos antes, um feito que lhe custará as pernas. Inúmeros piratas, muitos com poderes formidáveis de Akuma no Mi, estavam aprisionados dentro de suas muralhas impenetráveis. Shiki fora um dos 3 grandes capitães piratas que disputavam a supremacia antes da Grande Era dos Piratas, ao lado de Roger e Barba Branca. Sua captura foi resultado de sua própria imprudência, enlouquecido pela notícia da prisão de Roger, o que o levou a atacar sozinho o quartel-general da Marinha. Mesmo assim, foram necessários os esforços combinados de Garp e Sengoku, ao custo de metade do quartel-general da Marinha, para finalmente subjugá-lo. Na história original, Luffy, antes de dominar o Haki, havia derrotado Shiki. Ian só podia atribuir isso a um lapso momentâneo de julgamento de Shiki. Diante do ataque final de Luffy, ele não se esquivou nem usou o Haki. Ele havia superestimado sua própria invencibilidade. No entanto, tendo acabado de derrotar o próprio Shiki, Ian entendeu o verdadeiro motivo. Além da armadura de enredo proporcionada pelo status não canônico do filme, a derrota de Shiki foi resultado do trauma que ele sofreu durante a Edo War, quando a figura de proa de um navio ficou alojada em seu crânio. Ele havia se transformado de um leão feroz em um galo cômico. Qualquer um que se deparasse com um símbolo de seus medos mais profundos hesitaria. Vice-almirante Ian, aqueles são os portões da justiça à frente. Assim que passarmos, estaremos em Impel Down. Tashigi, vestida com seu imaculado uniforme branco da marinha, com a figura acentuada pelo corte justo, relatou com sua voz doce e melodiosa. Holly, o cachorrinho gigante, sentou-se ao lado dela, ofegando alegremente. Embora esta não fosse a primeira visita de Tashigi a Impel Down, ela havia se apaixonado por Ian e temia a ideia de se separar dele. Por isso, ele a trouxe consigo. Ele previa o caos em Impel Down e via isso como uma oportunidade para ela ganhar experiência valiosa. Impel Down, Enies Lobby e o quartel-general da Marinha formavam um triângulo perfeito, com um enorme redemoinho girando em seu centro. Os 3 portões da justiça ficavam nos vértices desse triângulo. Ian já havia passado pelos portões da justiça inúmeras vezes, tanto entrando quanto saindo do quartel-general da Marinha, mesmo voando. Ele não tinha nenhum interesse especial por eles. Ele só tinha um pensamento em mente. Conseguiria destruí-los? Durante a Guerra de Marineford, os piratas do Barba Branca revestiram seus navios e submergiram, contornando os portões da justiça para chegar ao quartel-general da Marinha. Mas Barba Branca provavelmente possuía o poder de destruí-los. Afinal, seu título de homem mais forte não era imerecido. Ele havia dominado a Gura Gura no Mi, levando seu potencial destrutivo ao limite. Ian também alcançaria esse nível de maestria. As Akuma no Mi dentro dele eram tão poderosas quanto a fruta do tremor terremoto, se não mais. À medida que adquirisse mais e desenvolvesse suas habilidades, ele sem dúvida superaria o poder destrutivo de Barba Branca. Com uma taxa de fusão suficientemente alta, ele poderia até mesmo destruir os portões da justiça apenas com sua força aprimorada pelo Hierro Haki. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.